Fala, seus Maradona, tranquilidade. Começando aqui mais um podcast Dona Mara. Quem vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. E aqui do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimentinha. Tranquilidade, Rafa. E aí, tranquilo? De boa, irmão, que você, como você tá? Tô bem, graças a Deus. Fala pra mim quem que é o nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente tá aqui com Tonho Peixoto, comediante, caiçara, lá da praia, diretamente pra São Paulo e... Alegria. Regaçando tudo aí. Isso aí. Primeiramente, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Aí, pra mim é muito bom, né? Porque você sai de Bertioga, que nem existe direito. Aí do nada você tá no podcast em São Paulo, pô, é a alegria do cidadão, né? Eu vejo que as coisas estão dando certo, pelo menos. Opa, que bom. Foi bem recebido? Ô, demais. Uns negocinhos bons aqui. Vocês tratam bem, A gente gosta de receber bem nossos convidados. Amém. E ali no comando da nave, né, temos o Crildo, Voz do Além? a voz do além, que Salve, galera. sem ele essa porra não acontece aqui. Crildo? É o Crildo. É o É Jesus tipo Crildo. Jesus Crildo. Crildo. Jesus Crildo. Jesus Crildo é muito bom. E aí, Tonhão, Diga. como é que a comédia, você caiu nesse lance da comédia, assim, como que foi? Cara, minha vida é muito louca. As coisas acontecem sempre sem planejamento nenhum. Tá ligado? E aí, eu começo com uma história triste, né? Foda. Eu tava na pior depressão da minha vida, que eu tinha sido mandado embora. Eu já trabalhei de tudo que você imaginar. Fui tipo, eu não tenho superior. Então aí você já vê, é jardineiro, pedreiro. Aí você começa a trampar de peão. Aí eu tava numa empresa de jardinagem. Eu tava indo mó bem, porque gosto de plantas e tudo mais. E aí, tava me dando mó bem no trampo. E aí a gente começou a pegar uns bagulhos tipo paisagismo, fazer virar o bagulho. E aí, do nada, apareceu uma outra empresa que pegou a ideia de um jeito mais prático. E aí a gente perdeu 5 contratos, aí o cara teve que me mandar embora, tipo... Eu sou muito encanado nas coisas. Então quando eu quero fazer, eu vou fundo, eu estudo, eu quero saber como é que funciona, eu gosto muito disso aí, dessa parte de tudo. E aí, entrei como jardineiro, comecei a pesquisar, do nada eu tava começando a mexer no SketchUp, tá ligado? Montando um projeto de jardim. E aí o cara me mandou embora, eu falei, porra, mano, logo eu. Mó corre aí com você. Ele falou, velho, depois de você, o cara que tem menos tempo na empresa tem 15 anos. Nossa. Se eu mandar o cara embora, eu tenho que fechar. Aí eu falei, ok, entrei numa puta depressão, fiquei 3 meses trancado no meu quarto. E aí, uma amiga minha, que inclusive ontem foi aniversário dela, né? E aí ela morava aqui em São Paulo, ela falou, eu vou comprar um carro, eu quero que você venha me ajudar, porque eu namorava uma pessoa de Santo André, então eu tinha mais hábito de subir a serra. E ela falou assim, mano, você já sabe o caminho, vem pra cá, a gente pega o carro e desce. Aí eu falei, tá, ok, tá ligado? Foda-se. Aí vim. Aí nessa que eu vim, eu achei que, tipo, ia rolar, o bagulho, tipo, ia chegar, pegar o carro e descer. Aí ela falou assim, não, é amanhã, é outro dia. Eu falei, ok. Aí dormimos, aí no outro dia acordei, ela se trocando pra trabalhar. Eu falei, você tá de pegadinha com a minha cara, né? Você tá me tirando? Aí ela falou assim, não, é que eu tenho que trabalhar, eu saio às 3, e aí a gente se encontra na concessionária, pega o carro e desce. Aí eu falei, você vai deixar mesmo o cara no auge da depressão, no 9º andar? Não tem nenhuma Nardone na porra da janela? Aí ela olhou pra mim, sabe aqueles amigos que você precisa, que te dá um chacoalhão? Sei. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, Vô, você tá em São Paulo, velho. O que mais tem a coisa pra fazer? Tó 20 reais. Vá se divertir, vai lá. Vai curtir São Paulo. Aí eu falei, mano, onde eu vou que esses 20 reais vai durar? Eu falei, eu vou pra Paulista. E aí eu fui pra Paulista, porque na Paulista tem tudo. Tem teatro pra cacete, tem shopping, Bertioga, irmão. Uma escada rolante me surpreende, tá ligado? Ó, fiquei impressionado com tudo. E aí eu comecei a andar na Paulista ali, quando eu fui ver, eu tava na frente do Winston Churchill. Isso era umas 10h30, que é o prédio da Jovem Pan. Sim. E aí eu olhei e falei, mano, eu vi no Maps que tinha o símbolo da Jovem Pan em cima do prédio, eu falei, mano, eu vou entrar nessa porra. Porque eu escuto, tipo, o Pânico desde criança,
tipo, 11 anos, eu já voltava pra escola, lembra aqueles radinhos? Que você botava o fonezinho e ficava só o rádio mesmo? Aqueles fãs de 2 contos. Eu tinha um Walkman que eu só usava o rádio, porque a pilha ia acabando, parecia que o demônio tava encarnando em quem tava cantando. Lembra disso? A pilha acabando, do nada... Você fala, mano... Assim, né? É Abaixa e terrível. volta. Você Só em fala, compensação, você colocava na rádio, funcionava, tipo, mano, muito, durava muito a pilha. sim. E aí eu ouvia já o Pânico e eu sou muito fã. E aí eu falei, mano, eu vou dar um jeito de entrar. Encanei. E aí eu comecei a mandar direct pra todo mundo. Tava 10h30, tava no Morning, que tinha o Edgar ainda na época, Fefita, essa galera. E aí eu comecei a mandar pra todo mundo e claramente não tive resposta de ninguém. E aí eu tava lá na frente pensando, como é que eu vou fazer? Do nada eu vejo quem vem vindo, Paulinha, produtora do Pânico. E aí eu passei a peroba na cara, assim, cheguei e falei, Paulinha! Aí eu falei, mano, ela vai me dar um soco. Ela se assustou na hora que a gente viu? Assustou. Só que ela falava muito de Bertioga, porque ela ia muito pra Bertioga. Sim. E aí ela chegou assim, tipo, olhou e falou assim, oi. Eu falei, eu sou de Bertioga, sou fã do programa. Puta, eu queria muito conhecer a rádio, eu vou embora hoje, 3 da tarde. E aí, tipo, mano, tem como? Queria, se eu pudesse ser o Robert, pá, já meti o louco. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, tá, dá teu telefone. Daqui 10 minutos eu te ligo. Eu falei, não vai ligar. Já fizeram isso antes? Não ligaram? Né? Como é que numa dessa vai ligar? E ela ligou e falou, meu nome é Marco, né? Marco Antônio. Virei Tonho, olha como é que a vida é comigo. Aí ela falou, Marco, vai estar liberado 15 para meio-dia, teu nome tá liberado, só subir, 14º andar, você vai acompanhar dentro do estúdio, vai ter o programa lá, e só não vai dar pra ser o Robert. Eu falei, foda-se o Robert. Caraca, eu vou estar no estúdio do Pânico, eu vou assistir os caras ao vivo, você tá maluco. Aí ela falou, você vai comer, porque vai até as 2 da tarde, então você provavelmente vai passar uma fomezinha aí. Aí eu falei, ok. Aí na hora que ela desligou, eu fui comer. Porra nenhuma, comecei a mandar mensagem pra todo mundo. Você não sabe o que vai acontecer, meu Deus. E aí, tipo, eu fui pra lá, fiquei no cantinho do estúdio, assim, assisti o programa, foi o Dr. Ray. Nossa. Sensacional. Me diverti demais assistindo o bagulho ao vivo. E era 2018, então tava na época do Dr. Ray querendo ser presidente do Brasil. Então, gente, trouxe lança-chamas para o Pânico. Louco de tudo, cara. E aí no final eu falei, mano, por que parar aqui? Já que eu tô me jogando desse jeito. Aí todo mundo levantou pra ir embora. Eu olhei pros caras e já sabia a rotina, né? Eu falei, e aí? Bora Dirce? Que é onde os caras almoçam todo dia. Aí eles olharam pra minha cara, olharam O que pro esse outro. cara tá falando, né? Aí olharam pra quem? Pra quem manda na bagaça, né? É o Emílio. Aí todo mundo olhou pro Emílio assim. Aí o Emílio olhou e falou assim, não sacou uma arma até agora, perigoso ele não é. Não matou a gente ao vivo, não é na Dirce que ele vai matar. Bora, vamos lá. E aí, mano, é sensacional. Porque eu almoço na Dirce de frente com o Emílio. Então, tipo, eu, o Emílio, o Paim, o Zuckerman, o Morgado e a galera sentada na mesa ali. E eu trocando ideia com os caras, tipo, como se nada. Que essa é a parada, né? Tipo, entender que aquele momento não é os caras do Pânico. São pessoas almoçando depois do trampo. E conversamos sobre o bagulho, demos risada pra caralho. E aí eu falei com o Paim, né? Alex Paim. E aí eu falei, mano, da hora esse bagulho de ser comediante, pá, mas eu não sei nem como começa. Ele falou, pô, quer o caminho? Demorou, pô. É que a gente conversou e eu meti umas vinhetinhas, tá ligado? Porque eu sei, quando você acompanha os caras, você sabe como funciona a dinâmica deles. Sim. E aí ele falou, mano, tenta lá, tá ligado? Aqui você fez um bagulho pá. E aí me passou o número do Daniel Pinheiro, que na época era o produtor do Pico, do Open no Pico. Que é a noite de Open Mic, né? Pra quem não sabe, a noite de Open Mic é a noite pra comediante iniciante, né? Porque não tem uma faculdade, não tem uma porra de nada pra stand-up, uma preparação. Hoje até tem uns cursos, não façam do Fábio Lins, falo mesmo. Não, terrível. Mas tem uns cursos aí, inclusive eu fiz o curso chama P72. Mas quem leciona esse curso? Thiago Ventura, Afonso Padilha, Nando Viana e o Bruno Romano. Eita, entendeu? Outro nível, Então, tipo, mano, eu sou a primeira turma desse curso. Tem gente que não dá valor.
Mas não é que não dá valor porque não tem valor. É porque você precisa começar se apresentando. Não tem outro jeito de você entrar nisso ou saber. Você só vai descobrindo como é sua persona no palco fazendo. Então, tipo, mano, é igual o piloto. Tem que ter hora de voo pra melhorar. Tá ligado? Ô, Tonho, qual que foi o BO que teve lá no comedy lá da Vila Sônia? Sério, mas vai meter essa? Por que você não quer falar? Mano, eu te falei que eu não queria comentar disso, mano. Por quê? Porque, mano, é merda. É que você não entende como funciona a cena, mano. A cena é outra. Mas fala pra gente como é que funciona. Não quero falar disso, não. Mano. Vai insistir mesmo? Pô, Não, começamos mas eu só mó quero legal, tava lá interagindo com vocês até agora. Não, tô falando sério, mano. Não, eu sei, mas eu tô perguntando mas qual que é o BO, porque Você quer você puxar não quer falar. polêmica? O que você quer? Não, mas eu não sei, Não, eu não mano. sei se é polêmica, eu só tô perguntando. Eu só falei de uma coisa que não era pra falar. Tu puxar esse assunto pra mim, mano, é bizarro. Não, Na mas moral, por na que moral, que você não puta quer falar amadorismo. disso? Não, sério. Um bagulho muito chato, velho, muito chato. Mas Na por moral. quê, velho? A gente Mano. quer saber. Se puder falar, cara, a gente vai ficar sabendo. Não é que pode, não é questão de poder, é não querer, mano. Eu tenho que respeitar meu espaço aqui. Não, a gente tá respeitando, por isso que eu tô Não, perguntando tá pra você. respeitando o caralho, você não tá respeitando, mano. Pô, falei lá fora, falei o bagulho, não, sério mesmo. Aí brochei, na moral. Não, cara, eu só tô Não, perguntando, chatão, velho. chatão, não, tipo, eu falei pra não falar do bagulho, você fala Não, do mas eu tô bagulho? perguntando porque... Não, é o caralho, clima não, da não hora, tem mano. dessa não. Que é da hora, você nem sabe a história, irmão. Você tá querendo meter o bagulho aqui. O que você quer? Não, Você quer caralho. corte? Você quer polêmica? Não, não quero, só tô Porque o perguntando, bagulho velho. quando você trata com Não, mas tá comedy, sendo é um bagulho deselegante já. maior. Não, Já tá deselegante. deselegante Eu já. estou sendo Já tá deselegante, sendo deselegante cabeça do meu pau, irmão. E aí, eu já tá Deselegante. tirando já, né, mano? Não, você tá me tirando. Fala pra você não fazer a pergunta, você faz a pergunta, irmão. Não, mas eu tô perguntando, cara. É só Não, uma mas pergunta eu tô simples, perguntando, mano. Perguntando o quê? A pergunta que eu falei pra não fazer. Falar pra não comentar. Mas qual que é o BO? Você tá devendo alguma coisa lá? Qual que é o BO? Não, mano, eu não devo nada pra ninguém, não. Pô, Inclusive chega pra aqui, tá você. com maior Eu não respeito devo aqui nem no bagulho. satisfação pra você, mano. Não, mas a gente te trata mal bem aqui. Não, passa, não, você não. vem Isso com não uma te dá o ignorância, direito, mano. não te dá o direito. Não, nem fudendo, nem fudendo. Você imagina, velho. É que você não faz ideia de como é que isso Então funciona. fala pra gente, caralho. Ô, Não qual que é fala o problema, porra nenhuma, irmão? não. Você vai ficar nessa aí? Eu vai vou ficar falar, nessa vou daí, perguntar, eu acabou. quero saber, caralho. Não, na moral, já deu. Pra mim já deu. Não, vou sair. Você vai tomar no cu, mano. Não. Não, vai você tomar no Vai se cu. fuder, maluco. Ó, vai se fuder você, mano. Você tá achando que é quem? Sério isso aqui? Qual Eu que é a achei que parada? era... Você tá maluco? E aí, tio? Você tá maluco? Você tá achando que é o quê? Hein? Ó, você tira a mão de mim, mano. Você não toca em mim, não. É porque você tá aqui na porra do teu podcast, você acha que você vai poder fazer. falando, mano. Você não, ó. Me trata que nem gente, que eu te trato que nem gente. Não, Se eu me só tratar tô que nem perguntando. bicho, eu vou virar bicho também. Não, vai se fuder você, mano. Aí. Vai se fuder, mano. Você acha que é quem? Alguns momentos depois. Estamos voltando aqui com o podcast e eu queria falar que vocês são uns bando de filho da puta. Bando de arrombado esses dois aqui, ó. Don't worry Puta que about the pariu. thing. Quase matou. Oi, queridão. Os caras quase matam nós do coração, hein, velho. Ah, você tá maluco, irmão? Ô, eu sou hipertenso, velho. É foda, mano. Ô, dá dessa Caralho, assim, mano. mano. Sendo combinado desde Desde terça. terça-feira a gente tá combinando essa parada. Mas Ah, isso era combinado na semana? na semana. Puta que pariu, hein, Você acha que a gente combinou hoje? Ah, eu achei que era ali fora, eu fiquei aqui dentro Não da é. porta, achei que vocês estavam ali, tipo. Já. Não, a gente nem Mas- trocou ideia disso aqui dentro. A gente nem tentou. Nossa, velho. Nem código, nem piscar. Nada. Mas, voltando. Voltando depois dessa... Como é que Voltando você à tá se programação sentindo? Tá normal. melhorzinho? Ah, quero Eu matar gostei os dele dois. porque ele é assim, ó. Ele tava aqui, posturado e calmo, igual o GG. Ele tava aqui posturado e calmo. Na hora que você levantou, que ele viu que tinha uma possibilidade dele ter que agir, ele já mexe aqui, ó. Campo de visão aberto. Foda, mano. Não, é legal a cara dele, assim, olhando assim, ó. Mas ninguém ganha do Crildo. Não, O Crildo o Crido tremendo depois. Mas tá na paz, Crildão? Tá de boa? Agora eu tô suave. Tomei uma cerveja, fumei uns 30 cigarros. Não, que ele já saiu ali, já acendendo um cigarrão, assim. Eu quase pedi um cigarro pra ele, nem fumo. Eu nem fumo, quase pedi um cigarro pra ele. Mano, valeu, obrigado pra caralho por participar dessa brincadeira aí, mano. Muito bom. Vamos combinar mais. Não, que eu falei, não, vamos pegar o Rafa e o Crildo, mano. Aí combinei com o Zé, né? Falei com ela, falei assim, não. Aí eu falei com o Tony, tá todo mundo sabendo, só o Rafa e o Crildo que não tá sabendo. Então. Ai, mano. Vai ter volta, vai ter volta. Fala aí, queridão, vamos armar uma pros caras que, Demorou, nossa. demorou.
Vai ter que trocar até de cueca. Pode pá. E aí, então vou voltando aqui. Por que você tá? Vamos Eu voltar. tava falando do começo. Você tava almoçando lá na... A Jovem Pan. Com os caras do Pânico. Qual o nome do restaurante da tia lá? Da Dirce. Da Dirce. Dirce, isso. Dirce. E aí eles me passaram o contato do Daniel Pinheiro, que fazia o Open no Pico, né? O finado Pico Comedy. Ficava em Moema. E aí eu fui lá que eu fiz meu primeiro Open. O Daniel, mano, é um amor de pessoa. Hoje ele é roteirista do The Noite. Tá ligado? E aí, tipo, ele me deu um apoio fudido. Só que meu primeiro Open foi uma bosta. Minha primeira apresentação, pô, triste pra caralho, velho. Por que foi triste, mano? Porque era 5 minutos, você tem 5 minutos quando você é o Caralho, primeiro. mano, e dá pra desenrolar em 5 minutos? Cara, é tentativa e erro. Piada é isso, tentativa e erro. Só que, porra, a primeira, eu tava muito nervoso. Porque eu vim da música, eu tinha banda e tudo mais. Então eu falei, palco, Já manja, né? não tem isso aí. Só que é diferente quando você tá cantando a música de alguém, quando você tá parado com o microfone na mão aqui, ó, e uma luz na tua cara e todo mundo, e aí, me faça rir, ô engraçadão. Vai. E aí, tipo, meus 5 minutos, eu tava tão nervoso, comecei a acelerar, parecia um locutor de futebol. E aí, os meus 5 minutos virou 3. De pura, a gente chama na comédia de água, que é quando a piada não entra e fica um silêncio sepulcral. E aí, tipo, mano, virou 3 minutos de pura humilhação. E aí eu falei, putz, velho, que merda. Saí humilhado do palco, tudo mais. E aí o Kedini Silva, ele tava lá porque rolava o Open. E aí depois do Open rolava o laboratório. Que hoje finado laboratório, mas virou uma noite de domingo lá no Beverly. E aí os comediantes grandes iam lá pra fazer também, às vezes 5, 7 minutos, mas pra gravar vídeo. E aí tinha uns caras pica lá. Então, tipo, mano, eu passei uma humilhação na frente de uns caras muito grandes. E aí o Kedinho chega, me abraça e fala, irmão, você tá bem? Eu falei, não. Aí ele falou assim, não, mas quantas vezes você já se apresentou? Eu falei, velho, essa foi a primeira. Ele, então, relaxa, o que você tá sentindo agora? Aí eu falei, eu tô sentindo vontade de voltar lá e fazer melhor. Ele falou, então é isso, irmão, vem pra cá, vou te apresentar uns caras. Aí, chegamos na varanda do Pico. Aí aquela varanda, irmão, ficava todos os comediantes ficavam na varanda, porque era aberta pra fumar e não atrapalhava o show lá dentro. E aí eu conheci uma galera, irmão. Conheci Maurício Meirelles, conheci Rodrigo Marques, conheci o Nil Agra. Tudo ali. Mas, Tony, você já fazia alguma coisa? Tipo, já tinha ideia de fazer piada? Ou você sabia meio por cima, assim, e meteu as caras? Não, idiota eu sou desde sempre. Eu sempre fui o Zé Graça. Sempre era o Zé Graça. Só que é diferente, entendeu? Eu entrei achando realmente que era tipo, eu subo lá no palco, falo umas merda, a galera ri, igual meus amigos. Não tem nada a ver. Depois você entende que, tipo, é muito roteirizado, a ideia ela é muito matemática. É pura matemática, é setup punch, entendeu? Você tem que pegar a premissa e transformar em setup punch. Tá ligado? Premissa é o tema, é o assunto. Setup é a preparação da piada, punch é a piada. Sim. E aí você, depois de um tempo você vai acostumando, mas no começo era só Zé Graça mesmo. Tem muita gente que acha que é chegar lá e ficar contando piadinha. Demais. Não, eu vou lá e vou falar umas merda que eu falo pros meus amigos, eles riem e a galera vai rir, não. Porque é exatamente essa coisa que eu te falei, a galera tá te julgando. Tá tipo, mano. Tanto que o autoflagelo, né, que a gente fala, o autoflagelo, ele é uma das coisas mais utilizadas na comédia. Porque quando você se zoa, a galera tá te comprando. Entendeu? Quando você... Isso foi meu erro. Hoje eu faço... eu fiz o texto lá do meu primeiro Open, eu fiz um texto falando de maconha. Maconha era a premissa. Só que faltou setup punch, faltou a piada em si. Hoje eu faço as mesmas piadas, com as mesmas ideias e entra maravilhosamente bem. Lá ele. Porque, mano... Quando na época, quando eu fiz a piada, qual que era a questão? Mano, era meu primeiro Open. Ninguém sabia quem eu era. Como é que eu vou falar de maconha se ninguém sabe quem eu sou? Tipo, a galera vai me olhar falando assim, mas quem é você pra falar de maconha? Tá, só mais um maconheiro. E aí? O que você tem de novo pra falar pra gente? Sim. Entendeu?
E aí hoje eu faço o mesmo texto, só que tem toda uma história diferente. Que eu sou storyteller, e aí, tipo... Todas as minhas piadas são de histórias, são histórias prolongadas, assim, que cheia de piada, diferente do onliner. Mano, e depois dessa parada aí, como é que você foi, tipo, colando com a galera, indo pra... Então, Como é que foi, como que você entrou no circuito? Aí eu comecei a correr uns open mics. E aí tinha um... Fui muito pra Zona Leste, Tatuapé, pra cacete. Fiz lá no... Hoje é o dono do Lilith, mas na época ele tinha uma noite chamada Camale Open. Não tenho saudade nenhuma. Mas aí... Por que você tem saudade? Nossa, mano. Era precário. Pode falar ou você vai brigar comigo? Pode. Ah, pode falar de tudo. Se quiser falar Se do Vila brigar, eu Sônia, vou mandar tomar no foda-se. cu, hein? Já tô falando. Se fuder. E aí o Renan Park, hoje ele é dono do Lilith, que fica lá na Vila Prudente. Mas na época... O do lado do metrô. Isso. Ah, eu já fui lá já. E É aí... pequenininho, é legal lá, mano. Mas o Renan, ele é a mesma geração que eu. Mais ou menos. Assim, 1 ano a mais, 2. E aí... Ele tinha essa noite do Camale Open. Mano, era precário. Era precário pra caralho. No começo era embaixo, era um bar bem estreito, assim, com 2 andares. Aí no começo a gente fazia embaixo, só que... Mano, era um bar. Bar tipo bar. Não era tipo um bar paulistano, não. Era um boteco mesmo. Então tinha você tá ali fazendo piada e tem bêbado vindo. Uma vez entrou um bêbado lá, nunca esqueci disso. Viu o microfone, né, que ficava na preparação, ficava a caixa de som e o microfone ali no pedestal. Aí o bêbado foi até o microfone e pegou e falou: quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu falei: pronto, valeu tudo. Valeu o rolê até aqui. Muito engraçado. É que assim, você tem que passar por isso. Por quê? Porque isso te dá casca. Se você faz um show, eu tenho um amigo que ele chama Léo Costa. Léo Costa, ele tava contando as histórias dele, ele tá fazendo um show, velho, pra galera da hemodiálise. Você imagina você fazer show pra galera da hemodiálise? Ó, se tiver engraçado, pisca. Porque não, porra, tá ligado? A galera sem reação, e ele tá ali fazendo, levando a comédia pra essa galera. E eu falei pra ele: se você faz show pra galera da hemodiálise, irmão, tu faz show pra qualquer pessoa, cara. Tu consegue levar teu show e fazer a apresentação perfeita pra qualquer um. Porque essas são as pegadas, a pegada da comédia. Tem muita gente que acha que, tipo, eu vou fazer minhas piadas aqui, eu vou postar um vídeo e, eu estourei. Tanto que a maioria, o que acontece muito hoje? Porque quando eu comecei tinha tecnologia, mas, tipo, não era tão forte assim, igual hoje. E aí, eu via muita galera, tipo, o cara ia lá, fazia 2 open mic, já mudava, botava uma foto com o microfone na cara, assim, e colocava comediante. E, tipo, você fez 2 shows, cara. Não é... Não tem casca nenhuma, né? Não tá no nenhuma. rolê, né? Porque a partir do momento que você coloca isso no Instagram, o Instagram, ele não é só uma rede social. Ele é um meio de trabalho. Pra mim, é o meu trampo. É divulgado pelo Instagram, diretamente. O Instagram é o que faz. A gente conversou pelo Instagram, então tá nisso. Aí a pessoa vai lá, coloca isso. Eu sou comediante. O cara tem 2 shows, que ele fez 5 minutos, mesmo 5 minutos nos 2 shows. A partir do momento que ele tá postando ali, é uma vitrine. E a galera tá vendo ele e acha que é aquilo. Entendeu? Então, muita gente quer fazer humor negro, não sabe fazer. Entendeu? E aí fica só ofensivo, não fica engraçado. E o cara fala: é você que não entendeu. Não, irmão, se o cara não entendeu, você fez errado. É verdade. A ideia... Por isso que a comédia, ela é tão mais difícil que o drama. Porque eu fazer vocês rir é complicado. Agora, chocar vocês com uma briga fake, foi agora, entendeu? É fácil. Agora, você fazer a pessoa rir, você mexe com... A pessoa tem que entender. Se você vai pra assistir um drama e aí você sai sem chorar, você ainda acha que o drama é bom. Agora, se for assistir uma comédia e tu não deu uma risada, é porque é ruim. Sim. Entendeu? Então tem muito disso.
E esse começo, isso que você tá falando pra gente, você ainda tava lá em Bertioga ou você já tava aqui em São Paulo? Então, eu venho pra fazer o Open em 2018. Gosto, me apaixono. Saio daquela draga que eu tava, tá ligado? Cheguei em casa, minha mãe ficou feliz pra caramba, ao mesmo tempo triste. Eu falei, mãe, arranjei uma razão pra viver. Porque, pô, ela tava me vendo trancado num quarto ali, ela tava tristona. Ela me vê todo serelepe, pimpão, ela fala, mano, o que tá acontecendo? Eu falei, mãe, já sei o que eu quero fazer da minha vida. O que, meu filho? Comediante. Acho que ela pensou, é melhor que dar o cu, né? Sei lá. Minha mãe é dessas. Minha mãe é dessas. Mas aí, tipo, mano, ela me deu um baita apoio no começo, justamente porque ela viu o resultado que isso teve na minha vida. E aí eu venho pra São Paulo em 2019, assim, de 2018 pra 2019. Aí eu vendo o meu carro, eu tinha um carro, corrigindo, eu tinha um Uno, aí vendo... Melhor que um Celta, né? Não sei. Meu Uno era um Uno vermelho, ele era meio vermelho, meio ferrugem, eu chamava ele de Ferruno. Ele parecia o carro dos Flintstones, e o assoalho aberto. Quando eu digo vendi meu carro, a galera acha que eu fiz uns 15 mil. Fiz nem 5. Aí eu vendi meu carro, vim pra cá, arranjei uma pensão pra ficar, tá ligado? E aí Mas tipo, você veio com a ideia de, puta, vou viver disso. eu vim pra ideia me jogar. Porque, mano, eu não tava querendo nem viver. Aí do nada eu descubro o que eu quero fazer da minha vida. Eu vim com corpo e alma. Eu falei, mano, tchau, vendi meu carro, esse é o dinheiro que eu tenho e vai até quanto durar. Durou 6 meses. Fiz milagre aqui em São Paulo. Na época, pô. Mas lá em Bertioga, a gente tava conversando nos bastidores, você falou que você foi praticamente um dos precursores ali Não, em Bertioga de da ter comédia ali, do stand-up. Meio que foi você. O primeiro comediante Foi você. de Bertioga, eu tenho que falar isso aqui, foi o Cássio. Cássio, ele... Mano, nem... E ele fazia uns corre lá no litoral pra começar a abrir show. Infelizmente a gente perdeu o Cássio pro Covid, né? Puta, Aí... bosta. Foda. E aí só sobrou eu. Mas aí, tipo, ele começou, ele foi o primeiro a fazer, só que eu fui o primeiro a produzir noites lá, numa noite fixa. Porque já tinham feito uma aqui, outra lá, só que eu coloquei um negócio, tipo, toda a data tal do mês tinha, Pô, legal. entendeu? E aí, mano, e no começo era quem fazia? Tinha o palhaço Pudim. Sabe quem é o palhaço Pudim? O... que sempre tá fantasiado. Não, ele Esse é fazia... O amendoim, não é? esse é o amendoim. É, eu errei. O Pudim, não, o Pudim é velhaço. Pior MC que eu já vi na minha vida. Um abraço, Pudim. Então, mas qual que é a parada? Não, porque eu vou te explicar. Ele era... Tu lembra do C1 e C2? Lembro, Que fazia o sim. Robocop, Sim, o sim. Robocop do Eles estavam na Paraguai. Rede TV, na época do... Acho que eu te vi na TV do João Kleber, bem no comecinho. Aí, ele é... Aí eu... Desculpa, Pudim, eu não lembro. Ele era um dos dois, ou C1 ou C2. E aí, ele começou a levar umas noites de stand-up, e ele fazia um bagulho, tipo assim... Ele fazia o MC, fazia as piadas dele, do Robocop, né? Porque aí você vai falar, ah, mano, mas era piada de salão. Não, não era piada de salão, era piada dele. Ele inventou aquilo. Então, de certo modo, é stand-up. E aí, mas o MC dele era tipo assim, o MC é o cara que entra lá antes de todo mundo e fala, ó, tudo bem, quem aqui não sabe o que é stand-up? Ó, vou explicar. Se a piada for boa, você ri. Se a piada for ruim, você ri por dó. Se a piada for muito boa, você aplaude. Ó, vamos evitar celular, conversa pra... Mano, o Pudim ele falava, ei, tudo bem? É o seguinte, não é pra falar essa porra, não. Enfia o celular no cu e põe no vibra. E vocês estão conversando aí, vai tomando cu vocês dois. Eu acabei de falar que não é pra conversar. Isso era o MC do Pudim. Os MC mais pirados da face da terra, cara. Só que, mano, ele fez um movimento lá em Santos. E aí, tipo, começou a rolar umas noites lá. Que eu não vou lembrar agora o nome do outro maluco. Desculpa. Eu não vou lembrar. Mas tinham outras pessoas que levavam lá. Óbvio que, tipo assim, vai em teatro, aí vai os 4 amigos,
vai o Rafinha, vai o Danilo, mas aí vai nos teatros grandes, tá ligado? Um valor exorbitante, e aí dificulta o acesso, Sim. saca? E aí a galera fazia em bar, pegava pizzaria, pegava os negócios e fazia em bar. E aí eu comecei e aí em 2019... começa a rodar nos open mics, aí um dia eu sou chamado pra minha primeira noite de elenco. Convidado, assim. Chamava Tropa de Guaxinins. Não me pergunte o porquê, mas Tropa de Guaxinins. Que era André Leão, o Renan Park, olha esse elenco, André Leão, Renan Park, Danúbia Lauro e eu. E eu acho que tinha mais um. Não, era só nós 4 mesmo. Sim. E aí, no final eu tava todo feliz, mano. Fizemos show pra 4 pessoas num bar, entendeu? Lá em Interlagos. Interlagos não, Ipiranga. Aí, eu felizão, os caras, porra, mano, como é que você pode estar feliz? Tem 4 pessoas. Porque na minha época o Open pagava pra fazer. Ah, tá. Entendeu? Então, qual que era a brisa? Você vai se apresentar no show de Open. A entrada é R$10. Você tem que levar 3 convidados pagantes. Cada convidado pagante que você não levar, quem paga é tu. Caralho. Então, cada noite era 30 contas. Eu já fui, encontrei o Renan. O Camale Open eu pagava R$30 por noite. Porque eu não conhecia ninguém de São Paulo. E eu precisava fazer show, então eu pagava pra fazer. Aí uma vez eu cheguei pro Renan e falei assim, pô, Renan, tá ligado que 30% desse comedy é meu, né? Eu te banquei pra caralho, irmão. Porra, mó rolê, cara. E aí... o que eu faço? Termina esse show, que o Renan tava junto, aí o Renan fala, pô, que você tá feliz? Eu falei, mano, eu tô feliz que eu não paguei. Vim aqui, me apresentei, não me apresentei pra comediante, que rola muito também no Open Mic, que você vai se apresentar pros comediantes. E isso é legal, eu volto nisso aí, eu vou falar de Bertioga, mas depois eu vou voltar nessa brisa aí. Certo. E aí o Renan vira pra mim e fala assim, irmão, você quer fazer sem pagar? Produz. Eu falei, pô, você tem razão. Se o show é meu, eu me coloco. E aí é capaz ainda de eu tirar uma grana. E aí, dia 13 de abril de 2019, eu faço o primeiro BTG, que é de Bertioga. BTG Stand Up Comedy. É você que organizou, né? Tudo. E como é que foi você pra organizar? Você chama os caras, tipo, Cara, puta, vou chamar esse fulano, aquele que vai... Eu tava em São Paulo, né? Eu fiquei em São Paulo até julho de 2019. Então, o que acontecia? Eu corria o Pico era um comedy que, tipo, mano, tinha muito cara grande lá, saca? E aí, eu percebi também uma jogadinha do produtor, que é o quê? Eu produzia em Bertioga. Então, quando eu chegava no cara, tipo, por exemplo, eu cheguei no André Sante. Se eu chego no André Sante e falo assim, e aí, André, tudo bem? Tonho Peixoto, comediante. Primeira coisa que ele vai pensar, não te conheço, então você é open mic. Segunda coisa que ele vai pensar, o que tu quer falando comigo? Porque é super normal, eu entendo, porque, mano, o assédio em cima dos caras é grande e gente interesseira tem em todo lugar. Só que quando eu chegava falando assim, e aí, tudo bem? Tonho Peixoto, eu sou comediante, eu sou produtor de uma noite em Bertioga, a galera entende que você tá pela cena. Sim. Saca? A galera entende que você tá levando stand-up onde não tem. Então, porra, legal a sua iniciativa. Aí eles ficavam mais curiosos de conhecer a noite, de conversar sobre e tudo mais. E eu consegui levar uns nomes muito bons pra Bertioga. E aí eu começo a fazer, já foram... É que depois teve pandemia e tudo mais, mas eu consegui fazer uns 15, 16 shows lá. Que, pô, é bom pra caramba. Hoje, e aí eu me tornei o nome do stand-up de Bertioga. Grande coisa, né? Mas eu virei o comediante de Bertioga e a galera, tipo, mano, a galera me apoia muito. Eu sou muito grato a todo mundo lá. E aí desse tempo, fico até julho nessa brincadeira aí, produzindo lá e tô começando a ter retorno, saca? E aí o dinheiro acaba. Ferruno acabou. Aí eu tive que voltar.
Aí voltar pra casa da mãe é triste demais, cara. Não- Mas você tava em São Paulo e Eu produzia tava- lá. E produzia lá. Ah, entendi agora. Porque aí minha mãe... Eu tinha a casa da minha mãe, então eu ia de fim de semana que eu não ia fazer nada. Eu ia lá pra Bertioga, ficava com a minha mãe e ainda aproveitava pra produzir os shows. O primeiro que eu fiz foi num salão que eu aluguei. Nossa, péssimo. Mesma fita, péssimo. Porque a iluminação não era adequada, o lugar dava muito eco. Saca? Eu não planejei bonitinho, até não tinha experiência nenhuma, né? Você foi com a cara e com a coragem de fazer varada. Foi, Né? foi. E aí que acontece? O meu primeiro show lá o elenco foi eu, Daniel Pinheiro, pra fazer o MC, Atila Chinê e o Guto Andrade. E aí eu levo os caras, e aí no final do show o Guto Andrade vira pra mim e fala assim, mano, preciso te dar uns toques. E aí ele começa a me explicar, fala, irmão, a luz tem que ser desse jeito, o som não pode estar errado, se der eco a galera não entende. E aí eu percebi que o stand-up não é só fazer piada. Stand-up é o geral, é o ambiente, é stand-up. Se você tá numa sala que tá calor, tá incômodo, pô, você pode soltar a tua melhor piada, irmão, ninguém vai rir. Ninguém vai rir. Ou então, tipo, atendimento. O atendimento é muito importante, por quê? Porque se a pessoa tá com fome, irmão, ninguém quer rir com fome, velho. Vocês querem cerveja? Ô, eu aceito, eu vou matar a Tenha. coquinha aqui, que agora é isso. Não tem aqui ainda. Peguei, mas me arrependi. Senão nós não conversa. Então, tipo, tudo tem um porquê. Então tem que estar um clima agradável, tem que estar uma posição confortável, tem que ter uma visão boa de palco, tem que ter uma luz adequada, o som tem que estar bom. Tudo influencia, cara, tudo influencia. Que é onde, quando eu saí da música e fui pro stand-up, eu pensei, não, que cagada, né? Por quê? Porque a música dependendo até passa, saca? Se você tiver um violão, nem microfonado ele tiver, e mas você tá fazendo a lei com amor, o pessoal tá cagando pra você, ele só tá comendo a pizza, e você tá lá ganhando o teu, coverzinho. Mas você tocava em pizzaria, bar? Não, cara, eu tive uma banda adolescente. Fala pra mim como que era, que tipo de som que você fazia? A gente tocava pop rock anos 90. Era até CPM, daí pra frente não. Não, daí pra frente degringolou. Degringolou. Há quem diga que o rock morreu, eu discordo totalmente. O rock não morreu, ele voltou pro seu lugar. Não, ele voltou pro seu lugar de origem, que é o underground. Sempre foi. Aí quando começou a aparecer Titãs, Paralamas, tananã, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí vem o emo e devolve o rock pro underground. Eu falava isso já, porque cadê os emo? Quem era emo hoje? Ninguém assume. É muita vergonha. Os caras viraram hipster, né? A maioria virou hipster. Mas, mano, não mantém, não passa pra frente. E eu concordo que a minha geração também tem um pezinho nisso aí, porque a gente preferia xingar o emo do que pegar na mãozinha e falar assim, ó, vem ouvir um Iron Maiden, vem aqui. Vem aqui. Não, mas sabe que engraçado? Que eu vejo a galera hoje assim, tipo, pô, esses molecadinha hoje, que não sei o que, tá ligado? Pô, eu entendo que hoje em dia é uma época diferente, tá ligado? Não dá que você querer comparar a sua época com hoje. Aí, pô, você vê o cara falando assim, que não sei o que, obrigado. Não sei o que essa molecadinha aí fazendo isso. É o mesmo cara que 15 anos atrás, 20 anos atrás, tava pintando a unha na frente do hangar, sabe? Tipo, escutando o Fresno. Mas sabe qual é que é? Eu acho que rola um bagulho que é muito de geração, assim, né? Da gente virar e, tipo assim... Eu lembro quando eu era moleque, curtia umas paradas, a galera mais velha falava assim, pô, você curte uma bosta, tá ligado? Sim, não sei o que lá. sim. Então Meu sempre pai. a gente tem... a gente sempre tem aquele achismo de que, tipo... O que a gente gosta, o que aconteceu na nossa geração é, tipo, é o melhor. Isso. E o da próxima geração é meio que paia, né? Mas acho que é coisa de velho, talvez. sei Não, lá. mas eu vou te falar, eu ouvia uns bagulho anos 80, entendeu? Eu ouço, como é o nome? Getotral. Total. É do caralho, é velho pra porra, mas é muito 170. bom. É Frank Zappa. Frank tá Zappa é ligado? foda. E aí, eu tenho essa referência de uma coisa que não é da minha geração, mas eu entendo que é bom. Mas não, quando eu era... O que acontece? 7 anos,
eu ouço Iron Maiden. E o demônio toca meu coração. O Ed deu Nossa, um mano. beijinho na... Era Run to the Rails, tá? Run to the Rails. Tatará, tatará. Aquilo me pegou, eu falei, mano, e eu era da igreja evangélica, tá ligado? Caralho. E aí eu falei, Mas mano, sua mãe também era da igreja? minha família se converteu, eu tinha 3 anos. Nossa. Meu pai era... Você já foi arrastado, né, junto? Meu pai era diretor de... Eu não tive escolha. É o que eles chamam de alienação, né? Aí eu ouço e eu falo, mano, é isso. Aí eu vou conhecendo mais, aí eu vou pesquisando. Aí lá isso em Catanduva, cara. Eu sou nascido em Catanduva, com 10 anos eu vou pra praia, fico nesse vai e vem até os 15 e dos 15 pra... Mas eu já morava em Bertioga. Só que eu ficava muito tempo em Catanduva também. Aí com 15 anos já era Catanduva. Fica difícil demais de eu ir, porque aí a gente tem que trabalhar, né? Não sei porquê, mas sim. E aí ficou mais difícil de eu ir, mas eu tinha muito essa transição. E aí eu ia na banquinha de um cara chamado Carioca, Banca do Carioca. E ele tinha uma bandeira, a entrada do bagulho era uma bandeira gigantesca do Marilyn Manson. Androgenão, tá ligado? Tipo, mano, nu, porém andrógeno. Eu fosse, sem sexo. E aquilo fudia a minha... Eu tinha 7 anos. Eu falei, mano, que bagulho mais louco. E aí eu entrava lá e ele deixava um somzinho rolando. Ou, ouve isso aqui. Ele adorava influenciar a molecada. Ouve isso aqui. Catanduva, vocês manjam Catanduva, né? Catanduva é tipo, mano, terra do rock. Halloween tocou em Catanduva, cara. Nossa, pode crer. Tá? Tem que ser respeitado isso aí. Cidade feitiço. E aí... É porque somem com o dinheiro. Brincadeira! Brincadeira! Aí eu conheço o rock and roll. Aí o que acontece? Com 11 para 12, eu ganho um violão. Aí eu piro. Eu fico fazendo blém, 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 blém. Tocando as músicas da harpa. E aí qualquer feira. Sim! Sem ovelhas. Eram 100 ovelhas. Ré maior. Aí... E aí, tipo, meu, eu vou de curioso mesmo, fazendo como se fosse um baixo, tá ligado? Tocando uma corda por vez, assim. Só que eu ia achando o tom das coisas, porque aí você cresce na igreja, você cresce no meio daquilo. E aí depois eu comecei a comprar aquelas revistinhas. Não, a revistinha de música, tá? De cifra. Achei que era aquelas que ficavam lá em cima, assim, na banca. Não, assim. essas daí eu não conseguia comprar. Infelizmente. Mas sempre tem aquele primo mais velho que quebra um galho. Tem, né? O único problema é que ele queria ver primeiro. E aí você já sabe como vinha, né? Na vinha daquele jeito. Só a única página que não estava colada da entrevista. Curioso. Curioso. Até a do carro. A propaganda do carro tava colada. Eu não entendia, mas beleza. Porque hoje é muito fácil pros jovens, né? Tem, mano, tem o Xvideos aí que... Você é louco. Foda-se, o cara consegue tudo. Não, Sabe o que me aliviava? Catálogo da Demilos. Nossa. Sim, os sutiãzões lá, as minas. Entendeu? com os- Por isso eu gosto de renda até hoje. Sou dessa época também. É isso, é isso. Não, Quando você podia ver na rendinha só o rachinho assim, você chama. Não, é engraçado que antigamente pra gente conseguir um VHS, alguma coisinha assim, chegava em casa debaixo do... debaixo da roupa, assim, né? Fazer maior esquema, né? Pra assistir Emanuele, essas Cara, paradas. você me lembrou um bagulho muito foda. Eu era playboy quando era criança mesmo, eu era playboyzinho, porque meu pai tinha um escritório de contabilidade e entrava uma grana. Então na rua ali, na minha rua, nas casas ao redor, eu fui o primeiro a ter computador, fui o primeiro a ter videocassete, tá ligado? E aí eu gravava, irmão. Eu tinha um videocassete, então eu podia gravar, então eu esperava sábado, 2 horas da manhã. E aí eu já tinha a mentalidade do corte. Mas, Antes de existir o corte. mas era Multishow ou na Band? Não, Você- bandeira antes que Multishow, rapaz. Quem? Não sei, né? Você era o É, boyzinho, às vezes tinha TV a cabo, aí tinha Não, aí aí é outro patamar. Ah, mas Sky outro, e entendi. DirecTV na época, nossa, Era o Cine Privé. era o Cine Band Privé. Emanuele. Que tinha a Emanuele do espaço e a Emanuele, o perfume de Emanuele que era do avião. A Emanuele finada, Emanuele, né? Quando a Emanuele morreu, em homenagem, usei uma luva preta. Homenagem tem que... Depois de tantas homenagens, a última, né? Ai, cara. E aí, mano, era louco. Porque
Chegava de madrugada, pensa, eu era da igreja, irmão. Meu pai não podia me ver me aliviando com a TV. Mas aqui na sala? Na sala. Porque não tinha. A TV era uma TV de 14 polegadas de tubo. Sim. Entendeu? Antigamente, mano, Videocassete, 7 cabeças. a maioria das casas só tinha TV na sala, irmão. E era umazinha aí pequena. Entendeu? E aí, tipo, mano, eu ficava lá assistindo. Tipo, qual que Controle era a remoto brisa? no pente aqui, né? Tipo, Total, do lado, se total, der aqui, um ó. já... E aí eu gravava 2 controles, o da TV, o do videocassete, numa mão e o pau na outra. E aí eu gravava lá, qual que era a fita? Em casa tinha uma fita de vídeo. Qual era a fita, né? Era a fita mesmo. Tinha uma fita de vídeo, que distribuída pela casa eram 6 horas. 5 pessoas na casa. Certo? Então estipulamos 1 hora pra cada um, com direito a 20 minutos de sobra. E aí, o fim da fita era meu. E todo mundo assistia a mesma fita. Só qual que era a pegada? Se rebobinava, sem ver o que tava passando, foda-se, rebobina e você sabe até qual que é a minha hora, é a hora 3 horas pra frente. Só que a minha mãe, aquela pessoa abençoada, te amo mãe, resolveu que ia passar Titanic na TV. E ela resolveu gravar Titanic. Então são 4 horas de filme e fudeu com todo mundo. Quando você alugava a locadora, era logo 2 VHS, né? 2 VHS. caixona, né? A caixona, assim. Que aí na hora do... travava, saía fitas e ia lá e botava outra. Depois você tinha que trocar de novo pra rebobinar a outra fita, senão paga multa. E aí, tipo, mano... Então o Titanic... partiu, tipo assim, ó, eu lembro até hoje, cara. E eu tenho uma memória boa pra quem fuma maconha. Era Jamaica Abaixo de Zero. Nossa, Nossa. esse filme é muito bom. É maravilhoso. Sim. Aí vinha Esquecendo de Mim, porque a gente assistia todo Natal. Qual? 1 ou 2? Os dois. Os dois. Cara, eles iam revezando, né? Tipo, não era E é porque a gente gravava da Globo. A Globo já cortava e a gente cortava o comercial, então cortava mais ainda. Então o filme de 1h30 ficava com 1 hora, 1 hora e pouquinho. Sim. E aí vinha Titanic, ocupando todo o resto da fita. E o final, Emanuele. Por quê? Porque o final do Titanic entrou um pouco na Emanuele. Olha, entrou um pouco na Emanuele ali. O Titanic, hein, Emanuele? Você tá que tá, hein, mano? Larga. E aí, tipo, o final do filme, tipo, ficou entre os pornô que eu gravava. E aí um dia eu tava lá, eu preocupado, porque eu não conseguia mais fazer alguma coisa pra cobrir aquilo. E aí, domingão, família reunida, minha mãe tem uma brilhante ideia. Vamos assistir Titanic? Eu já não queria tanto não, 4 horas de filme ruim. Aí meu tio já, não... Você gravou? Vamos assistir. Filme lindo, eu vou chorar. Aí minha mãe tem isso. Filme de chorar, ela chama de filme bonito. Ai, um filme bonito, é de chorar. Marley e eu, filme bonito. Não gosto. Sempre ao seu lado, filme bonito. Mano, não gosto. Assisto uma vez por respeito, choro que tinha que chorar aquilo. Eu não posso assistir de novo. Aí não, o cachorro lá paradinho esperando o cara. Desnecessário. Começa a falar assim, não, porque esse filme é muito triste. Aí eu já nem assisto. Não, também não gosto. Da minha mãe gosta. Minha mãe adora chorar com filme. E aí, filme bonito, vamos lá assistir Titanic. Aí, todo mundo na sala, e eu pensando, não sei o que eu faço. Se eu sair daqui, vou deixar o Léo. Só que aí vai sobrar pra mim. Porque a última hora era minha. Entendeu? Pode crer. Então tinha meia hora de desenho e meia hora de Emanuele. E agora eu te falei, cortes. Então eu ficava ali com o controle na mão, na hora que começava a música. Aí eu ia, opa, é agora. Vai começar a... Que aquilo lá era ridículo, né? Era só sarrado e tipo, mano, quando era? Hoje eu descobri que aquilo lá não existe. Se a mina cruzar as pernas igual a Emanuele cruzava e quica no teu colo, ela vai quebrar o seu pau. Não tem possibilidade disso acontecer bonitinho, do jeito que é lá. Entendeu? Não, Mas tinha. Que tinha a do espaço, a Emanuele do Espaço, ela
era o cara que vinha do espaço, né? Encontrava com ela, queria saber como é que o ser humano se reproduzia. Sim. Aí a Emanuele mostrava como que era o mundo do sexo, como que Caralho, Dando esse- pra ele. esse eu não e vi. dando pra ele e pra todo mundo, né? Exato. Você quer saber como é que funciona? Calma aí que eu vou te mostrar. Aí ela botava. Aí eu sei que era bagulho 3D, foi umas paradas de 3D assim que começou a lançar. Que aí na hora que ia fazer sexo, aí parecia assim, coloca o óculos 3D, assim, uma parada assim. Aí ficava toda uma imagem assim, você fala assim, pra gente que era virgão, nossa, fazer sexo deve ser, né? Não, era Coisa, tão real que eu sentia bater na cara. Caralho, mano! Malandro, é real mesmo. Imagina, desviava do jato. Falei, opa, sai. Eu tô zoando, não tinha jato. né? Mas aí, o que acontece? Pensa, a família inteira na sala reunida. Eu falei, vou ficar aqui, vou me limitar a minha ignorância, vou ficar aqui. Tô lá na sala quietinho. Aí finaliza o filme, a velhinha lá, pega o diamante e fala. E solta assim. A bagulho cai girando nada. Corta, Emanuele deitada na mesa, assim, o cara. E a música é. E ela. E aí todo mundo, oh meu Deus, o que é isso? Como isso foi parar aí? E aí, tipo, até a minha mãe tá sabendo agora. Oi, mãe. Fui eu. Você não confessou na época? Jamais, você tá louco? Na minha época batia, você tá doido? Oxi, eu queria apanhar do meu Era na pai. igreja, né? Você tá doido? Nossa. Não, e a família inteira crente. Minha tia era cristã no Brasil. Nossa. De usar véuzinho na cabeça. Os caras não tinham TV na casa dele. Foi. Tanto que meu tio virou pra ele e falou assim, ó, tá vendo porque não tem TV em casa? Por causa dessas putaria aí. A TV é o pai da mentira. Na Record é. Eu vejo vários. Eu vim da igreja evangélica, tipo assim, é muito louco, porque eu gostava, sabe o que eu mais gostava? De exorcismo. Tinha rolava uma sessão de exorcismo? Eu era Rolava pe- uma sessão de exorcismo? Era a igreja que eu frequentava, era pentecostal. Que é que o fogo cai. Chama lá, Rita lá pra trás, tá ligado? Ei, Gostal. senta na vassoura e anda. Ei, Guaraná baixou. Era muito doido. E aí eu sentava no primeiro banco, né? Terça-feira descarrego, eu adorava. A galera, eu falava, nossa, muito foda. E tinha dois obreiros lá, que pra mim eram os caras. Um era o gravatinha, magrelo, mirrado, dessa grossura toda aqui. Mas um dedão poderoso. Batia na testa do peão, era chão, teto preto, na hora. Já botava no chão já. E tinha o delay. O delay, ele tinha um bafo muito forte. Eu acho que ele exorcizava e tirava o demônio no bafo. Porque ele não falava muito, ele só falava, sai, a pessoa, eita, e saía, tá ligado? Que eu não sei se a pessoa pensava assim, eu não sei se o demônio saía ou se a pessoa pensava assim, se eu tenho que passar por isso, deixa. Deixa. O cara vai ficar jogando fossa na minha cara, não. Não, Deixa quieto. Eu queria mesmo que ele pegasse aqueles demônios que fala. Queria. Só pra ele falar pro demônio, ei, o que você quer no meio de nós? Ele gritar, um bom ar, tá ligado? Porque, pô, era um bafo forte, cara. Era um bafo muito forte. E aí, nem sei porque a gente foi pra esse lugar, mas a gente tá nesse lugar Eu tava de falando de Catanduva. Catanduva. E aí, do rock, sim. E aí eu conheço dentro da igreja Oficina G3 e Resgate. Que são duas bandas muito foda de rock gospel. Você viu que tipo, tinha uma vertente ali Exato. que você poderia ouvir no caso, assim, né? Exato. Sem ter nenhum preconceito dentro de casa. Cara, eu vou te falar, os caras são gospel, sempre foram, tá na cara, e tinha preconceito com os caras só porque era rock, porque rock é do demônio. Mas o Sem Ovelhas, que é um sertanejão de quem come puta e toma pinga, aí pode. Aí eu ficava tipo, ô, cadê o demônio? Tá aí também. Não é o ritmo, é o que se canta. Exatamente. Saca? E aí, meu pai, ele era sensacional. Ele foi um cara muito sensacional. Eu perdi ele com 18 anos. Pra mim, foi um dos maiores choques da minha vida. Só que ele me ensinou uns bagulho muito foda, cara. Ele era diretor, ele era diretor dos diáconos da igreja. Ele tinha um cargo na igreja. E ele sempre me deixou livre pra escolher o que eu queria. Saca? No comecinho ele me passou o começo, falou assim, mano, ó, aqui é a Bíblia, isso é a história de Jesus, que tá falando que é certo e errado. Aqui. Agora você descobre o que é certo e errado de verdade. Vai agindo aí. E aí ele me ensinou que tipo, igual, julgar.
todo mundo julga. E ele me ensinou a julgar uma coisa só. Ele falou, mano, você não pode julgar nada da pessoa, só uma coisa, que é caráter. Caráter não tem dinheiro, caráter não tem cor, caráter não tem religião. Caráter é caráter. Ele falou assim, um dia você vai encontrar mais caráter numa prostituta do que em alguém dentro da igreja. E ele estava certo. Porque eu conheci prostitutas. E ele já sabia disso. E é verdadeiro, cara. Às vezes você acha mais caráter numa prostituta do que na pessoa da igreja. E ele falou, mano, julgue isso, não seja preconceito. Meu pai não tinha preconceito nenhum. Meu pai era um cara que me ensinou a crescer assim. Meu pai era aquele crente que pegava e andava na rua assim. Ele viu o cara jogado, sentado na calçada. Pô, ele ia lá, ele abraçava o maluco e falava, mano, Jesus te ama, eu te amo também, não quer te ver nessa situação, vamos melhorar. Sim. Mesmo que não rendesse nada, ele fazia o papel dele, saca? E aí, tipo, eu até falo uns bagulho que ele tinha 150 quilos quando ele morreu. Pense num caixão pesado, mano. Foda, foda. Mas aí ele conseguiu deixar em mim muita coisa dele. Outra coisa também que é, tipo assim, nunca mude a sua índole pelo outro. Se o cara foi cuzão contigo, ele é o cuzão. Não te dá o direito de ser cuzão com ninguém, inclusive com ele. Porque a vida vai te dar esse retorno. Então, se você me fizer o mal, você vai ter o retorno desse mal que você fez. Só que se eu não sou eu que vou fazer esse retorno, a vida vai. Então, se eu te fizer o mal achando que eu sou a vida vai me retornar esse mal também. Então vocês vão se fuder, vocês dois, né? A pegadinha que fizeram comigo com Não, o Criudo aqui. Então o brinquei. universo vai Mas fuder. Deus também ensinou o perdão. Ah, e aí, tipo, mano, aí eu vou pra praia, aí minha mente muda completamente, porque você tá no interior do interior. Aí do nada você se vê no litoral. Aí você, porra, mano, e o pessoal zoava Você foi muito. pra lá, você foi com 10 anos, né? Foi. E tipo, porra, imagina você crescer num lugar assim e pro litoral é outro mundo, né? Total. Tipo, um choque Mano, de realidade, né? Catanduva fica a 850 quilômetros de Bertioga. Aí você atravessa o estado inteiro. Só que minha mãe foi, né? Minha mãe é massagista. E aí ela cobrava um valor X. Lá em Catanduva o pessoal achava um absurdo. Ela cobrava 3x em Bertioga, o povo achava super em conta. E ela falou, mano, tô no lugar errado, só isso. E aí ela foi pra Bertioga e, mano, ficou até hoje trabalha com isso aí. E aí fomos mudando aos poucos. Foi minha mãe, depois minha mãe levou meu irmão. Aí fui eu, aí minha irmã e meu pai foram os últimos. Aí meu pai foi, quando mudou minha irmã e meu pai mudou. 5 dias depois ele morreu. Nossa. Caralho. É foda. Mas, É foda. Desculpa perguntar, mas foi o quê? Foi... Infarto fulminante, mano. Ah, foi... Entendi. O médico parecia aquele pastor que falou que ei, morreu agorinha. O médico falou assim, ó, nossa, olha, nem doeu. Eu falava, foda-se, irmão, meu pai morreu. E... Você tinha 18, né? Tinha 18. Cara, deve ter Tinha um 18. choque também, né? Foi, mano, porque quando ele muda, aí ele começa... Primeiro, eu acho que ele... Mano, eu não sei se ele sabia ou se ele tava sentindo. Porque ele muda, ele fica 5 dias lá. O primeiro dia fica de boa. O segundo dia era o dia das mães. Terceiro dia, era uma segunda-feira, a gente vai pra Guarujá, ele saca tudo que ele tem na conta e quita todas as dívidas da minha mãe em Bertioga. Saca? Aí na terça rola um churras, na quarta ele falece. Caraca. Saca? Então eu acho que ele meio que tava sentindo, ou sabia, ou sei lá. Ele era muito gordo. Ele tinha 160 quilos e tinha uma hérnia no umbigo. E aí não podia operar a hérnia porque era gordo. Não podia fazer a bariátrica por causa da hérnia. E aí o médico falou, é isso. É isso aí. Nossa. Vamos ver até onde vai. Aí não foi muito longe, não. Mas deixou ensinamentos. Pra mim, eu acho que fica a memória, né? Não, o legal é que você falou dele, que essa parada de não julgar os outros, né? Porque dentro da igreja tem muita gente que é 10 vezes pior do que o cara que tá na rua. Nossa, né? demais. É o Isso famoso. que é foda, quando você tá dentro da igreja, você olha, você vê, você fala, pô, esse cara é um filho da puta. E tá falando do cara que às vezes o cara
pô, até aí Mas 10 é vezes isso, melhor. cara. O crente, ele não bebe, não fume, não fode, e aí ele quer o quê? Fofocar. Exatamente. Ele vai fazer da vida dos outros. E outra coisa, eu saí da igreja quando eu percebi que eles pregam um amor que eles não vivem. Ah, tem que amar o próximo, mas se ele for gay, não. Tá ligado? Jesus não fez esse não, você não. Transa com o bumbum, querido, vai pra lá. Não rolava distinção, né? Exato, não, Jesus nunca teve isso. Jesus andava com prostituta, com os perseguidos. Mano, se Jesus voltasse hoje, velho, os caras julgavam Crucificava de novo. Crucificava de novo, com Jogava Jesus certeza. na vala, mano. Ou botava. Comunista! Eu cresci, Que vai dar pão pros pobres? Comunista! eu cresci na igreja também, vi muita coisa também desse tipo que você tá falando. É porque igreja também, se você for ver, é um lugar que é uma concentração de gente muito perturbada, muito louca, assim. Porque não vamos colocar todos, mas uma grande porcentagem são pessoas que fez muita merda na vida Total, tá e procurando que se perdão. arrepende. Isso, que tá procurando perdão. E então ali você lida com pessoas de várias histórias, mano, que... Por isso que eu acho que, sei lá... Não, e tem muita essa Meio pegada, doido. porque assim, tem que. Calma aí, galera do evangelho, calma aí. Existem igrejas. Qual é pra mim hoje a função da igreja em si, além de deixar o pastor rico? Fazer um trabalho social. Eu acho que a função da igreja é essa. Por quê? Porque eu vou te falar, nesses anos que eu passei na igreja, pô, vi gente deixando vício, entendeu? Vi família que reconstituiu porque o marido era viciado em droga e a igreja foi lá, internou e fez todo um tratamento. Hoje a droga do cara é Jesus, porra, é bem melhor, ele não bate na mulher por causa de Jesus, entendeu? Ou sim, não sei. Mas, tipo, ele bebia muito e ele causava. Agora ele não bebe, ele vive a palavra. Isso faz o cara, você entendeu? Faz o cara mudar. Então eu acho que tem esse papel, sim, da igreja. Só que a maioria, infelizmente, hoje é vista como um negócio. Saca? Os caras negociam almas. E aí, tipo, pra mim, isso aí perdeu. Aí que vem, eu sou crente naquelas. Eu sou evangélico de criação. Acredito na Bíblia como momento cancelamento. Acredito na Bíblia como um best-seller. Livro da vida. Entendeu? É um best-seller aquilo. Se quer acreditar ou não nas conversas, na história, não acredite. Mas leia. Que dali você vai tirar várias mensagens e vários ensinamentos que ensina realmente a você ser um ser humano, no mínimo, decente. Não, mas o foda da Bíblia, assim, é a interpretação que os caras fazem, né? Porque às vezes a Bíblia tá lá, tipo, o fulano comeu uma maçã e aquela maçã não podia ser comida. Aí os caras, você viu? Na Bíblia tá dizendo que não pode comer maçã. Entendeu? Os caras pegam umas interpretações da Bíblia e joga como... Mas é por isso que tem tanta placa de igreja, irmão. Tem desde da cristã, né? Que as irmãs não podem nem cortar o cabelo, nem se depilar. Que tem outra também que é assim. É a cristã e tem uma outra lá que também Presbiteriano. Sabe Exato. bem, conhece, hein? E vai passando, aí entra as pentecostal, que fala em línguas, tira demônio. Aí vai passando, até chegar na bola de neve. Sim. Que já frequenta a bola de neve, entendeu? É, que lá é o recruta o reduto dos ex-doidos, né? Mas tem esse papel que ele tava falando, de a pessoa vai lá à procura de salvação. E muitos se salvam. Só que também muita gente usa isso pra enriquecimento próprio e, olhando na câmera da verdade, você sabe pra onde você vai, queridinho. Você sabe. Você sabe. Não, é foda você ver os caras lá. Você entra no colo do capeta. Você vê os caras lá, tipo, porra, se matando pra pagar o dízimo, os caralho. Você vê o pastor passando de carro, viajando, em Dubai, os caras lá quatro, porra, é revoltante, mano. Cara, é complicado. Porque também tem essa questão, tipo assim, o pastor mesmo, que ele fica na igreja, ele está lá desde manhã até a hora do culto. Cara, esse cara, opinião minha, sim, merece até receber um salário. Porque é o trampo dele, tá ali pra qualquer um que aparecer ali e falar, pastor, preciso de você pra ir em tal lugar, vá. Entendeu? Porque é a função dele. Ele não quer ser pastor, vai ser pastor. Mas o cara tá endemoniado jogando garrafa de vidro nos outros. Vai lá! Tu não é o pastor que tira o demônio? Vai lá! Cadê tua fé? Entendeu? É isso. E eu acho que esse cara até merece um salário. Agora,
usar o dinheiro da igreja pra benefício próprio, pra comprar carro no nome da igreja. A igreja não anda de carro, pô. A igreja não tem habilitação. Que porra é isso? Tá ligado? O cara... Eu vim de uma igreja que eu vi uma sede virar N congregações. Entendeu? Então, tipo assim, você vê o dinheiro pra onde tá indo também. Saca? Parece que é tipo, meio que um negócio, né? O cara abre uma igrejinha pequena e começa a dar certo, ele abre outra igrejinha no outro bairro do Você nunca viu aquela revista, não? Qual? Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Você vê os caras... É redigida pelo Silas Malafarta. Vou cancelar bem. Irmão, vou te falar! Você começa com igrejinha lá em Quixeramobim. Daqui a pouco você tá com a congregação labacheira. Uma congregação. É legal, o Malafarta é foda. Não, ele é foda. Pior que, mano, ele fala umas paradas assim interessantes, só que, mano... sei lá, a atitude do... Não sei, Cara, eu vejo, tipo, muita discriminação e muito preconceito dentro da igreja. Isso não é Jesus, cara. Isso não pode ser Deus, mano. Porque pra mim, o Jesus deles vai chegar com uma arma na mão e falar, você dá bunda? Pô, você sabe? Sim. Que bate na porta dos outros com a arma assim, porra. Então, eu vejo Deus assim, aí é onde vai entrar o meu lado cristão, vamos dizer, porque cristão porque eu acredito em Cristo. Sim. Só que eu vejo Deus como assim, a energia da vida, é a vida. Deus não tá aqui pra te castigar por pecado que você cometeu. Sim. Deus, a única coisa que Deus faz é causa e consequência. Exatamente. Deus é a vida que vai te levar e vai te dar o que você vai colher o que você planta. Isso é a lei da vida. Isso aí pra mim isso é Deus. Deus não quer saber se você tá fumando cigarro ou se você tá tomando uma breja. Deus quer saber como é que você trata o criado, como é que você lida com ele, como é que você lida com a tua mulher, como é que você lida com a tua mãe, como é que é você, a sua pessoa com as outras pessoas, o que você faz pra melhorar o teu entorno, entendeu? Eu acho que essa é a pegada, porque se você for um cara cuzão, uma hora tua máscara cai, ninguém fica sempre nisso aí. E Jesus veio pra terra, assim, ele deu 2 ensinamentos pra gente, né? Que é ame o próximo como a ti mesmo e ame Deus acima de todas as coisas, tá ligado? Exatamente. Eu acho que esses são os 2 únicos mandamentos, além dos 10 que tem lá na tábua de Moisés, mas eu acho que... Mas falam, né? Quando vem o Novo Testamento, o velho... Exatamente, ele fica obsoleto, morre, entendeu? Então, eu acho que esse é o lance da vida, tá ligado? É esses 2 mandamentos, saca? Porque se você ama o seu próximo como a ti mesmo, você não vai fazer o mal pro cara, tá ligado? Sim. Ou se você fizer, você pede perdão pra ele. E nem não fazer o mal, ligado? eu acho que isso inclui uma palavra chamada empatia. Sim. Amar o próximo como a ti mesmo é ver que igual, você vai de manhã... Tudo bem, querido? Tudo legal. Agora você tá de trollagem, né? Já começou, né? Dá um exemplo. Você vai de manhã numa padaria. Você vai lá na padoquinha, você fala, mano, vou pedir um café pra me ver uma média, um pão na chapa. Aí você vê que a moça tá puta, velho. Cuspindo fogo. E ela te atende que nem um caralho, te atende mal pra porra. Sua função não é brigar com ela. Você não sabe o que ela passou. Você não sabe por que ela tá... Se ela tá daquele jeito, alguma coisa aconteceu. Ela não é daquele jeito. Ninguém é daquele jeito. Então você não sabe o que ela tá passando. Então, se você chega no caixa e reclama dela, tu só tá piorando o dia da pessoa. Tu não tá ajudando em porra nenhuma, não tá agregando. Agora, se você, na simpatia, vai lá para assim, ó, tenha um bom dia, viu? Não sei o que tá pegando contigo, mas vai se resolver, fica na paz. Você vai mudar a vida. O dia daquela pessoa vai ser outro. Sim. Porque ela vai se sentir confortada por alguém. Tudo que a gente procura é ser confortado por alguém. Antigamente, eu até falo por mim, assim, antigamente, porra, você vai lá, a pessoa te trata mal, você fica, caralho, filha da puta, né, mano? Você já fica com ódio do cara. Aí depois de um tempo eu comecei a pensar, porra, mano, tá ligado? Tipo, pô, a pessoa deve ter passado alguma coisa, ela não deve estar num dia fácil. Acho que tem alguma coisa irritando ela pra ela, sabe, agir daquela maneira, né? Então acho que não é, que nem você falou, né? Às vezes não é da pessoa, ela não é assim. Às vezes é alguma coisa, ela tá passando um momento difícil. Eu sempre procuro ver o que tá por trás, né?
Não ter aquela... filha da puta. Sabe? Tipo, julgar a pessoa pelo que ela fez ou tá fazendo aquilo no dia, né? É porque a gente se baseia muito no que a gente viveu. Certo? Igual, a gente, voltando pra comédia, rola muito da galera fala assim, pô, mano, tu tá aqui faz 1 ano e meio. Da onde você conhece o cara? E eu explico. 6 anos fazendo, produzindo, se fudendo, dando certo. 6 anos nessa luta. Não cheguei aqui ontem. Eu cheguei há 1 ano e meio com a faca no dente. Eu cheguei aqui bravo, querendo resolver essa fita da comédia. Eu vim pra isso. Se fosse pra trabalhar de qualquer coisa, pô, eu ficava na praia. Muito melhor. Não tem ladeira, tá ligado? Eu tô na praia. O clima é outro, a vibe é outra. Mas não, tô aqui vendendo ódio, mas focado. Focado. Entendeu? Eu esqueci de novo do que a gente tava falando. Né? Por que será que você esqueceu? Né? Eu não sei! É o chá! Ô, deixa eu te perguntar. Você costuma dar umas calibradas? Se você não falou, porque você também não lembrou. Não vem com você essa... tava prestando atenção. Exatamente, né? Tava panguando aí. Fuma um? Fuma um antes Quero. Antes de subir no palco. Você curte ou não? Não. Eu sempre... O meu limite é 1h30. 1h30 antes do show é a linha final. Mas depende, né? Se for uma florzinha lá do Paquistão, que... Eu guardo pra mais tarde, pra depois. Sabe por quê? Não, eu digo assim, o tempo. Que você falou que você fica 1h30, né? Antes é o seu Sim. limite, mas às vezes se for uma parada muito forte... vai talvez perdurar, esse vai perdurar. 1h30, né? Tudo depende do que vem. Mas a pegada... Por quê? Tira o timing. Tira o timing. Sim. Porque eu tava falando, a piada, você fazer stand-up, não é só você contar uma piada. Não é só ir lá e falar, Joãozinho, não. Você tem que interpretar. Aí Joãozinho disse, mamãe! Então você tem que interpretar a piada. E tem um time, tem o jeito certo, tem as pausas pra fazer. Por quê? Porque a brisa do stand-up, eu tô brincando com a tua mente. Entendeu? Agora, se Bob Marley tá brincando com a minha, fica difícil. Entendeu? Então, tipo, mano, eu percebi isso. O meu ritmo muda. Minha disposição também, porque eu faço action pra cacete. E aí eu fico mais... Tá ligado? Então eu evito. Acho que até mesmo pra tocar, né? Com banda assim. Conheço pessoas que ficam totalmente loucas antes de subir no palco. Em qualquer profissão. Seja no stand-up, seja na... É de pessoa pra pessoa. Sim. Entendeu? É que eu não quis trazer pra mim um hábito. Que isso eu acho perigoso. Conheço gente que, tipo, mano, se não tomar uma brejinha antes de subir no palco, vai mal e acha que põe a culpa na breja. Puta, que eu não bebi. Eu devia ter bebido, porque aí quando eu bebo eu vou bem. Não, irmão. Você tem que ir bem independente se você tá bêbado ou não. Agora, quem consegue fazer isso de uma forma de boa, aí faz o que quiser. Entendeu? Sim. Mas tem gente que eu já vi comediante subir no palco totalmente embriagado, cara. Demais. E conseguiu desenrolar ainda? De só dar risada. Falei, não, eu ia falar e começar a rir. Eu vou te falar? Tipo, já ri da própria piada que ele ia contar, né? Que ele fica lembrando... Ele não lembrou de nenhuma, só riu. Todo mundo riu com ele. Foi, eu acho que a melhor apresentação da vida do cara. E ele não contou uma piada. Ele só tava muito bêbado, esquecendo as coisas e rindo que nem um idiota. Cara, eu fico em choque com essas coisas. Você lembra qual que foi a sua primeira piada que... Acho que você lembra, né? Lógico. Mas qual que foi a primeira piada que, tipo, que você falou, caralho, essa deu certo pra porra? A primeira que entrou... É, a primeira que se... Então, quando eu saio do palco lá do primeiro Open, que eu tô lá, e que a Jim me abraça, ele explica, fala, mano, você não é pra falar de maconha, você é muito novo no stand-up, você pegar maconha é muito polêmico. Como é que é teu nome? Aí eu falei pra ele, Tonho. Ele falou, vai tomando teu cu. Você com um nome desse aí falando de maconha, fala de você, caralho. Como é que surgiu esse apelido na tua vida? Conta a história de você. E aí eu fiz o texto de Ser o Tonho. Que é o primeiro texto mesmo que funcionou e eu uso ele até hoje.
Até hoje eu uso esse texto que é o que me apresenta pra plateia. Entendeu? Que eu chego e falo, oi, tudo bem? Eu sou Tonho Peixoto. Vou me apresentar pra vocês, eu sou Tonho Peixoto. Tonho é um apelido que eu tenho desde muito novinho. Não me incomodou até começar o Mulheres de Areia. Que aí ficou foda. Ah, o Tonho da Lua. Que é tio Tonho da Lua. Então minha infância e adolescência foi todo mundo falando, ô, Rutinho! E me encheram o saco. Aí um dia eu fiquei puto e falei, Rutinha é minha bola esquerda, a Raquel é a direita. E briguei com o moleque na escola. Fui pra diretoria. Minha mãe veio me acalmar e falou, filho, relaxa. Essa coisa de novela aí dura só um ano, isso vai acabar. Reprisaram 7 vezes Mulher de Areia. Minha vida não Fora foi que tá nada... na Globoplay. Não, tava na Globo até outro dia, nem sei se tá passando ainda. E quando parou de reprisar, eu falei, pronto, agora a galera vai esquecer essa porra desse apelido de Tonho. Aí lançaram o forró do Libera o Tonho e te deu 2 contos. A vida do Tonho não é fácil, irmão. E aí tem muito dessa pegada. Quando entra essa, o resto vai fácil, tá ligado? Porque eu tô me zoando. Aí quando eu tô me zoando, eu tipo meio que ganho um cartão, uma luz verde pra falar, mano, bora nós. Vamos ver até onde essa galera vai. Eu gosto muito de testar os limites da galera. Uhum. Pra caralho. Gosto muito. Caralho, que foda, mano. Mas você falou que você tá com um solo, né? Que você tá Então, pra vir com um solo. Eu tava nesse planejamento, né? Solo especial? Como é que Não, fala? especial é quando grava. Quando grava. O solo é o seu show solo. Independente de gravar ou não, você tem um solo ali, você tem 50 minutos a 1 hora e pouco de piada. Alguns, como Nil Agra, 1h30, ou 2 horas, igual o Rodrigo Marques. Ou 3, igual o Cambota, mas é um solo. Puta, mas é foda, mano. 1h30 de piada, cara. Como é que é lembrar disso? É porque são histórias, mano. E aí uma coisa, pelo menos pra mim, funciona. Cada um tem o seu jeito. Sim. Inclusive o modo criativo é diferente. Tipo, eu pego uma piadinha, uma punch, e eu desenrolo toda uma Tipo, história. é como se fosse uma história. Você vai contando partes por partes, né? E aí você vai começando aqui, você vai lembrando. Às vezes é óbvio que você esquece uma piada ou outra da história. Só que a história você não esquece. Aquela história, principalmente, por isso que a gente fala tanto, a gente conta tantos fatos da nossa vida. Porque aí você vai lembrar. Você viveu. Sim. Então fica mais fácil. E as piadas, aí você tem que lembrar as piadas. As piadas que... Como é que eu defino? Tipo assim, ó. Isso pro storytelling. A história é tipo um pão. Tu vai contar a história, é um pão. Então ele tem que ser bonito, dá vontade de comer, chamar atenção. É a história. Só que o pão só o pão é sem graça. Então o que você vem? Você vem com as piadas. Então você vai fatiando esse pão aqui e vai enfiando o recheio. E aí isso é um storytelling. Isso é um texto, um set de stand-up. Entendeu? É uma história que é o pão, aí você vai recheando. O onliner é o quê? É uma fatia com queijo e presunto. É só um pedaço. É só a piada. É setup punch, acabou. Por isso que o cara que faz onliner, ele não necessariamente precisa emendar uma piada, não precisa fazer sentido com a outra. O que eu faço tem que ter totalmente um link. Porque a história inteira até o fim da história. E quando acabar aquela história, se eu for começar outra, eu tenho que conseguir linkar. Não necessariamente obrigatório eu preciso linkar, mas se eu linkar vai ficar muito melhor. Que o stand-up também é muito isso. Tipo, mano, se eu fizer isso aqui vai ficar bom. Mas aí se eu puxar aqui vai ficar muito melhor. A gente tem que estar sempre à procura do melhor. E, mano, eu não tenho uma coisa que é engraçada. Que é a Tainã, minha mulher, ela digita todo o texto. Ela, aí um dia eu tava, e ela vai escrevendo. Eu só boto as premissas. Só coloco as premissas e eu sei. Só os tópicos. E eu sei o que eu tenho que falar. Eu te falar que eu escrevi uma piada assim, vai. De digitar. Conto numa mão. Só uma muito complexa. Agora o resto, como é vivência e tudo mais, eu já tenho tudo decorado e nunca escrevi. Sempre foi de fazer, eu fui memorizando. É que também eu venho da música, né? E a música tem muito disso, de você decorar. Por isso que eu acho que eu tenho uma memória tão boa pra quem fuma o tanto de maconha que eu fumo. Eu não tenho muito, eu sou músico, mas eu tenho uns delay fudido, velho. Ah, é delay. Os ácidos que eu tomei. Mas delay. você não fica na frente do espelho lá treinando assim, tipo.
Eu testo, Você fica testando. mas eu testo não na frente, eu testo no rolê Não. com a galera. Eu tenho uma ideia de piada, aí tipo igual, nós tá lá fora. Eu penso numa piada, falo, mano, e um dia que se eu ganhar tua atenção, pra mim já tá valendo a pena. Se eu conseguir fazer você rir, eu vou contar pra ele, depois eu vou contar pra ele, depois eu vou contar pra galera pra ver. Eu aprendi isso, esse método eu aprendi em Bertioga. Por quê? Porque eu fazia 2, 3 shows por mês. Isso é ridiculamente pouco. E eu não tinha noite pra testar. Pra ficar testando piada. Igual aqui em São Paulo tem um monte de noite pra eu testar piada. E aí eu vou sabendo o que funciona e o que não funciona. Lá não. Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que testar com as pessoas sem as pessoas saberem que eu tô testando piada. Entendeu? E a melhor reação que eu procurava era... verdade isso aí, cara. Que quando o cara acreditava na história, eu falava, é isso. É isso, cara. Que tem que acreditar. Que é a grande diferença entre o stand-up e o improviso. O improviso você faz improvisado e todo mundo jura que aquilo é decorado. O stand-up é 100% decorado e todo mundo jura que é improviso. É porque o cara que tá falando lá, o comediante, ele fala de um jeito dele, de uma maneira tão certeira que você fala, nossa, aconteceu mesmo isso com o cara, né? Mas na maioria das vezes acontece, cara. Só que aí você mexe aqui, você exagera lá. É que nem... Você vai trabalhando, não. Lógico. Você vai trabalhando pra aquilo se tornar uma piada. A história, às vezes você tem até uma história engraçada, só que ela não é tão engraçada. Ela é engraçada, ela é uma história interessante. A brisa do pão que eu te falei. É interessante, chama atenção. Você quer olhar, você quer provar. Só que, mano, depois você vê e faz xoxo. Tá faltando alguma coisa ali. Então você tem que dar uma exagerada. Você tem muito gatilho, cara. Naquele curso que eu te falei do AP72, é muito gatilho que tem. Então, tipo, mano, se você conseguir trabalhar todos, você vai ter um texto fudido. E na época quando você tava no corre da música, você compunha também? Compunha. Ou só Eu tinha uma bandinha que a gente chamava de... A banda chamava Catapimba. E aí Catapimba... Por que não Catapulta? Porque a gente era novo. Né? A gente era novo e não ia ficar muito legal. Mas tem uma banda Nordeste chamada Catapulta, né? Tem uma banda... Mano, tem uma música maravilhosa, não tem? Que vai... Capoeira pra quem sabe jogar. E aí voltava pro... Não, Catapulta, né? Que é aquele que cantava... Minha mãe me disse deixar de ser vagabundo, tanta profissão no mundo. Eu não lembro, eu sei que era uma banda do Nordeste chamada Catapulta. Sim. Mas Catapulta é bem, né? Catapulta. Mas é catapulta de tipo da aquilança, né? Sim. Não, mas aí a catapimba era assim, ó. Catapimba. E um bagulho de sol no meio, como se fosse um cata e pimba. Uma boa também. Então, posso te pedir uma coisa? Fala, mano. Uma composição sua pra nós? Sério mesmo? Sério. Não, eu toco. Sem pegadinha, Eu toco qualquer coisa. Tem um violão aí ó, atrás de você, não, hein? tocar. Eu vou tocar uma música do Catapimba, da época da Catapimba. Pode tocar aí. A gente tocava, fazia um som, igual eu te falei, né? A gente beirava muito um CPM da vida. Sim. Vai captar, Ó, tem uma será? palheta. Vai sim. Sai. E aí você vai perceber, isso é muito louco. Essa música eu tinha 18 anos. E eu lembro dela até hoje. Que ela tem uma pegada cômica. Sem mesmo eu saber pra onde eu ia. É meio chorosa. Mas tem uma pegada cômica. Você sabe o que é desconfiança? Alguma coisa aconteceu pra ter, alimentando falsas esperanças. Uma pessoa que só finge ser. Estou perdido em um labirinto e sem saber pra que rumo seguir. Sem perceber você acabou comigo.
agora eu vou me reconstruir. Eu sou mais forte do que você pensa. Já não preciso da sua presença. Se for embora pra mim tanto faz. Eu prometi pra mim que nunca mais vou tentar aceitar suas desculpas e mentiras de novo. Tentar entender qual foi o mal que eu fiz para você. E então resistir, cabeça erguida, estou de pé, estou aqui. Em frente a você, olhar nos olhos e te mandar se fuder. Ah, te mandar se fuder. Aí entrava o baterista, tipo, tá, aí virava um hardcore. Eu me refiz, entrei no clima, estou mais feliz. Agora eu pego várias minas, deixei você que nunca pensa no que faz. Eu sou mais eu, agora vem correndo atrás. Eu sou mais forte do que você pensa. Já não preciso da sua presença. Se for embora pra mim tanto faz. Eu prometi pra mim que nunca mais vou tentar aceitar suas desculpas e mentiras de novo. Tentar entender qual foi o mal que eu fiz para você. Então resisti, cabeça erguida, estou de pé, estou aqui. Em frente a você, olhar nos olhos e te mandar se fuder. Porra, não, é engraçado que ela é mó, no começo ela é uma música, né? Mas... Uma letra bonita, né? Do nada, tipo, manda se fuder. Mas é, mano, é assim que se trata, que parte um coração. O pior é que essa música tem o nome da ex. Não vou falar o nome aqui, não. E você costuma levar o violão pros shows? Cara, Tem tem alguma uma guitarra. piada? Eu vi tenho uns uma- vídeos seus com a a guitarra. Então, eu tenho uma Les Paul. Eu tenho uma Les Paul, que é a grande Roxane. Me acompanha desde os 15. Então, tipo, mano, é uma cota que eu tenho ela. E eu fazia muito texto. Aí o Guto Andrade sempre na minha vida. Ele virou pra mim e falou assim, brother. Um dia ele foi pra fazer um show em Bertioga, a gente sai do show, vai tocar um violão, pananã, e ele falou, mano, você toca? Eu falei, toco. Ele falou, mano, você toca? Até que toca mesmo. Eu falei, eu toco, irmão. Ele falou, por que caralho que você não faz isso no palco? Você não bota isso no palco? Eu falei, ah, mano, eu não sei. Ele falou assim, é porque você é burro. Porque você é um jumento a anta. E aí eu comecei a pensar, caraca, eu consegui o tempo, né? Hoje eu tenho de piada escrita mesmo e testada, eu tenho 1 hora aí. E aí eu parei um dia pra fazer esse desafio pra mim mesmo e eu comecei a fazer os sets e no final de cada set botar uma música. E aí eu fiz, tipo, a única música que é paródia é a primeira. Que eu começo com a história de Seu Tonho, e eu faço uma paródia de Libera o Tonho, que eu te dou 10 conto, mas na minha versão. E aí o resto é tudo composição minha. Tanto letra e música, tudo. E aí, tipo, mano, ficou muito legal. Eu vou dar um exemplo aqui, tipo, eu tenho uma piada que eu falo do menino que estuda comigo na 5ª série. Ele estudou comigo na 5ª série e aí ele tinha paralisia nas 2 pernas. Calma que é inclusiva. Tá? Segura o Will Smith aí, a gente já fez essa brincadeira hoje. Tá bom? E aí, tipo, ele tinha paralisia, ele usava aquelas muletinhas de braço, só que isso nunca impediu ele de nada. Ele brincava com a gente, ele jogava futebol. A gente sempre colocava ele assim, ó, na área, na banheirona, e aí ele ficava com a muletinha aqui, a bola passava, ele só empurrava. Aí a gente apelidou ele de Pebolim. Né? Que era mó legal. Nosso time de interclasse chamava Pebble Brothers. Tipo no South Park, né? Não tem Exato, o Kenny. Não, tem um que é da cadeira de roda lá. Não, Não, isso é o time. Mas é quase isso. E aí fazia parte da brincadeira. E o mais legal de tudo, cara, é que a muleta valia.
Essa muleta valia cruzamento só pro Cebolinha. Ninguém subia mais. Cara, lembra até hoje, primeira vez que ele marcou o gol, cruzei a bola assim, ele veio com a muleta. Tal! A bola foi na gaveta, a galera do time. Eu falei, não, gol de bicicleta. Não foge. E aí, tem mais histórias disso aí, mas aí tem um trechinho, que aí eu já sou do hardcore, né? Deu pra perceber. E aí eu fiz uma musiquinha sobre a história. Tipo, tem mais história, tem mais, mas aí você acompanha ao vivo, tá bom? É só um tostão aqui. A quinta série foi a maior zoação, mas também tive exemplo de superação. Tinha o Pebolim que andava com as muletas, também usava elas pra pôr bola na gaveta. Hey! Curtiu? Pra caralho! Mano, a sacada foi ótima. É isso. Aí eu conto mais o resto do texto, enfio mais na música, tá ligado? Então tá desenhado desse jeito. E esse aí é um texto que eu falo de coisas, temas assim pesados, mas dessa forma mais descontraída, né? E aí no final eu falo, se tu achou pesado, irmão, não... Se tu achou pesado... Como é? Se tu achou pesado, te faço uma prece. É tudo brincadeira, irmão, não me processe. É sobre... Você vai meter essas no seu solo? Sim, ele já tá... Eu tô ensaiando ele, né? Porque agora como tem música... Eu fiz ele ano passado... Eu fiz ele ano passado, meu, me surpreendeu muito. Porque quando eu venho pra São Paulo, em julho de 2022, nessa pegada, faca no dente, pô, comédia, eu preciso fazer show. Aí a primeira coisa que eu faço é ligar pra todo mundo que eu levei pro Bertioga. Eu falo, não, eu posso abrir teu show? E a galera, tipo, mano, os brother, pá. Então comecei a fazer vários comedy, fazer várias aberturas, vários shows. E aí começa a desenvolver muito, começa a melhorar pra caralho. E aí no final de 2022, eu conheci a galera do Vila Sônia. Agora pode falar. Eu conheci a galera do Vila Sônia, que eles tinham uma hamburgueria chamada Billy Baleado. E aí, Billy Baleado. O nome é maravilhoso, não é maravilhoso? Billy Baleado. É maravilhoso, não? Mano, que foda. Quem que deu esse nome? Mano, era uma banda que ensaiava lá. Que chamava Billy Baleado? Chamava Billy Baleado. Puta que pariu. Aí a banda acabou foda. E o bar ficou. E aí fala, não, Billy Baleado, é isso. Billy Baleado, mano. Era muito legal, porque o símbolo do bar, da hamburgueria, era uma hamburgueria, chama Billy Baleado. Era um cara assim, ó, com várias balas, assim, todo perfurado. Muito bom. E aí, o Chan queria transformar aquilo num comedy club. E aí eu começo a frequentar lá, porque eu precisava de noites pra testar, né? E eu não tinha, porque a noite de teste, normalmente, mano, ou você tem nome ou você tem grana. Eu não tinha nem nome nem grana. Então eu comecei a voltei às noites de open mic. E lá no Vila Sônia, lá no Billy Baleado, tinha de sexta-feira a noite, chamava Vila Sônia Comedy Club, que quem tocava era o Talarico. Sim, Carlos Talarico. É o nome dele. Vai ser o próximo baleado, né? Se continuar nessa função. Deu pior que é o nome dele. Ele tem até uma piada muito boa, que ele fala que uma vez ele saiu com a mulher, ele não sabia, e a mulher era casada. E ele falou, puta, fui talarico culposo. Que quando você não tem a intenção de ser talarico, você só foi, descobriu tarde. E aí ele tinha essa noite de open mic e eu comecei a colar lá. Mano, a vibe lá era muito legal. E aí eu falei, mano, é isso. E aí o cara resolveu fazer cheers. Quer brindar? Um brinde, né? Dar uma brindadinha, beber sem brindar, 7 anos, tá ligado? Não, mas Billy Baleado, cara. E aí o cara falou, mano, você tem um XP em comédia, você sabe começar do zero, você começou a noite lá em Bertioga, e tem uma paciência e tem um conhecimento de uma galera aí. Eu tô na vibe de transformar o Billy Baleado num comedy club.
Bora. Vai ficar hamburgueria ou... Não, tipo, vai continuar a hamburgueria, mas vai virar um comedy club. O espaço lá em cima, onde só tinha mesa, vai ganhar um palco e estrutura. Aí eu falei, bora, nós. Aí eu topei, não tinha muita opção, né? Mas aí eu topei e falei, não, suave. E aí eu mudo pra lá. Eu começo a morar no comedy club. Que eu morava quando eu venho... Aí tem que contar a história. Manda bala. Em julho de 2022, quando eu venho pra cá, eu vim porque eu sou um cara que eu acredito em sinais. Você acredita em sinais? Sim. Eu recebi sinal claro que era pra sair de onde eu tava. Foi uma ordem de despejo. E aí eu recebo essa ordem de despejo, eu entro em desespero. Isso em São Paulo. Isso em Bertioga. Ah, em Bertioga. E aí uma amiga minha, a mesma amiga do carro da Jovem Pan, a mesma amiga, vê minha situação e fala assim, mano, tô precisando de uma ajuda aqui em São Paulo. Tô precisando de um help, porque ela morava num apartamento com a Pitbull, Kiara, linda, a Pitbull, um maltês e um gato no apartamento. Daí ela falou, mano, eu preciso de alguém para administrar, me ajudar a administrar isso, que tá muito foda. E aí eu venho pra ajudar ela. Ela fala assim, mano, fica em casa, você corre atrás de um trampo, enquanto você não consegue trampo, eu te dou um help, e aí você me ajuda cuidando dos dog. Falei, perfeito. E ela falou, e lá você vai conseguir fazer a tua comédia. E aí eu começo a fazer esse rolê em julho, em outubro, novembro, eu já tô conectado lá, e a gente começa a desenvolver o Vila Sônia Comedy Club. E aí, tipo, mano, tudo, tipo, muito... Exemplo, em cima do palco, a gente fez um tema, tipo, metrô. Como se fosse a estação do metrô. Mano, é da hora o palco lá. E aí, tem um... Em cima do palco tem, como se fossem as estações, sabe que tem várias bolinhas? Sim. São os comedies. Da hora. E a bolinha acesa é o Vila Sônia. Mas ali tem o My Fucking, tem tem até o Chechel, que agora é um comedy, mas antes era um bar. E aí... E aí tem uma cortina, a cortina de lá é amarela. Pra quê? Pra dar um destaque, pra pessoa ver que a cortina é amarela e falar assim, mano, já sei onde ele tá. Então foi tudo, a gente planejou tudo pra fazer o bagulho montar e tudo mais. E aí eu passo uma cota lá. Tipo, o meu ano de 2023 inteiro lá. Eu consegui, graças a Deus, um trampo. Cara, uma semana de São Paulo eu consegui um trampo. Que é o trampo que eu faço até hoje, que é de automação. Né? Porque comédia não dá dinheiro, claramente dá pra ver. Você concilia... Porra, Exato. achei que você vivia só da comédia. Não, mano, eu consegui viver só da comédia metade de 2019. De julho até dezembro de 2019 eu consigo viver de comédia de uma maneira que eu não imaginava. Que eu consigo correr atrás de patrocínio e tudo mais lá em Bertioga. Meu show de Bertioga começa a fazer uns 4 pau e meio por show. Saca? Então dava uma segurada boa. Sim. Entendeu? E aí, passando isso, quando vem a pandemia, passando a pandemia, fudeu. Eu tinha 14 patrocinadores, foram pra 4. Tá ligado? E os shows já não enchem tanto e a galera vai acostumando. Agora tá voltando. É que agora mesmo não dá pra fazer. Tem que esperar passar essa temporada aí, porque na temporada os caras querem que você senta, come e vai embora. Não quer ninguém parado vendo show, porra nenhuma não. Não, você vai comer e vai sair fora e dar lugar pra outra pessoa comer também. E aí, passando nesse processo, eu consegui um show sozinho pra fazer pra professor. Uma amiga minha, lá de Bertioga, me joga pra uma diretora que queria fazer um bagulho pra escola dela e me chama. E tipo, a escola, mano, era a escola da Saoc. Saoc lá em Bertioga é tipo a quebradinha, tá ligado? Hoje não mais, é um dos bairros mais lindos. Mas quando eu morei lá, que quando eu vou pra Bertioga a primeira vez, minha mãe morava na Saoc. Mano, tinha tiroteio, era pesado. Mas hoje tá bonitinho, hoje parece um pelourinho. Tem as casas tudo coloridinho assim, a CDHU, não, linda. Aí, essa amiga vai lá e faz esse esquema. E aí a diretora fala assim, tu tem um show de 1 hora? Eu falei, eu tenho. E depois fui analisar, eu tinha. E aí eu fiz, mano, 3, 4 corporativos em 2023 que me salvou a alma em momentos específicos e é o que eu te falei da vida. Por isso que eu te falo, acontece isso
eu vou dar glória a quem? Pra mim, eu dou glória a Deus. Eu falo, obrigado, Deus, eu sou grato. Porque pra mim é benção, irmão. Eu tô passando um puta de um perrengue. Porque tem gente que acha que eu tô na Disney. Sabe? Tem gente que... Quem lá de Bertioga meio que não vai com a minha cara, ou acha que eu tá feliz que eu tô me fudendo, ou acha que eu tô na Disney. Na real, eu tô me fudendo pra caralho. Então fiquem felizes, seus filha da puta. Mas, e aí, dinheiro, falta dinheiro. Porque São Paulo é dinheiro, cara. Puta, vai dinheiro. E aí, quando tá mais apertado, pum, aparece um show. Aí, quando tá mais apertado ali, plau, aparece outro show. E aí eu fiz esses corporativos que, mano, rendeu uma graninha no ano passado. E aí eu quero ver se esse ano eu consigo levar. Porque quando eu venho pra cá, eu venho com a cabeça do seguinte: o que eu quero em São Paulo? Eu quero arranjar uma produção, quero algum lugar pra eu produzir, que é o que eu faço em Bertioga, então eu consigo fazer em São Paulo, morando lá. Eu quero um grupo, quero juntar mais gente, ter um grupo. E eu quero meu solo. E aí eu consegui o Vila Sônia. Eu tinha um grupo na época. E aí eu acabou o ano que eu falei assim, mano, puta, eu não tenho solo. Eu parei pra pensar, eu falei assim, mano, eu fiz. Foi corporativo? Foi, mas não é um... Porque o solo, ele tem uma pegada mais pessoal e íntima. Um solo pra um comédia, pelo menos pra mim, né? Um solo pra mim, ele tem que te passar uma mensagem do começo ao fim. Até quando você assiste o show do Ventura, que quando ele fala assim, poucas ideias, o que é poucas ideias? Aí ele explica que são 5 bagulho, ele vai fazendo um por um. Isso Sim. É um solo, isso é um puta show, tá ligado? E aí eu quero fazer um show nessa pegada, por isso a música. Porque é um negócio diferenciado e aí eu já ganhei mais uma meia horinha de show. E você viu, as músicas são temáticas junto com o bagulho. Sim. Na hora que você ouve a piada e depois você ouve a música, você fala, mano, muito bom. Sim. Modéstia à parte. Porque aí parece, olha, tá se achando. Não, é que é bom mesmo, caralho. Pô, chato, ninguém pode ser feliz no Brasil. Pô, é chato, né, mano? Você não pode estar bem. Tem que estar sempre fudido. Se você falar, não, quer ver você bem. Eu tô tão bem, fala, cuzão. A famosa síndrome de vira-lata, né? Exato. E a gente falou do seu solo, dá pra dar uma palhinha de alguma coisa aí? Ou é tudo... mas dá mais um que a gente gostou. Acabei de dar. Então deixa. Então quer ver, cola no show aí do Tonho. Que Exato. Não, eu vou estar lançando aí, eu vou estar lançando... Eu tô vendo casas, porque aí, o que aconteceu? Aí eu estava no Vila Sônia, aí deu um quiprocó com um dos sócios lá, a gente... Que assim, isso é o foda. Quando são várias cabeças, aí é muito cacique e pouco índio. Sim. E aí, as ideias não batem. Se ideias não batem, se repelem. Então, quando começou a dar uns quiprocózinhos, umas tretinhas, eu sou um cara, irmão, que pra mim, nada, absolutamente nada custa a minha paz. Nada. Por quê? Porque eu já perdi muito a paz. Eu passei um cacete de depressão. Eu passei uns bagulho muito foda. E a arte sempre me salvou. Quando eu tava na merda, mais novo, a música me salvou. Quando eu tava na merda, mais velho, a comédia me salvou. Entendeu? Então, o que eu procuro? Nem olhar pra merda. Eu não quero. Eu tava falando com o dono do Zé. O quê? Eu tenho um bagulho, uma filosofia que isso eu peguei de um pastor. Mas a brisa do pastor é outra, mas é a mesma. Que tem um livro que fala sobre um casal que é recém-casado, que vai pro hotel passar uma lua de mel e do nada eles descobrem um ratinho, um camundonguinho no quarto. E acabam com a lua de mel tentando resolver o problema do camundongo. Então qual que é a mensagem aí? Não é o problema. Problema todo mundo tem. O maior problema é como você reage diante do problema. Então, aí eu trouxe isso pra mim, tipo assim, eu chamo carinhosamente de foda-se Supremo. Que é o quê? Tô com o problema aqui. Eu consigo resolver? Consigo. Então, porra, levanta o cu daí e vai resolver. Se você consegue resolver, mano, vai. Não resmunga, não. Ou vai reclamando.
Mas vai. Agora, se não tá na tua alçada, tu não consegue resolver, brother, foda-se. Joga na mão de Deus. Não, foda-se. Porque senão você gasta teu tempo e energia à toa. Em coisa que você não consegue controlar, né? Exato. Saca? Óbvio que isso vai acontecer, ninguém é perfeito. Você vai ter teus. Todo mundo tem altos e baixos, chega uma hora que você não vai aguentar. Tá ligado? Ser esse cara de tipo. Você não vai virar o Dalai Lama. Só que você vai entender que a vida é muito mais do que problema. Porque às vezes você tá focado no problema aqui que você não vai resolver e você tá perdendo o bom ali. Você tá perdendo a diversão. E a vida me mostrou que nem sempre o ruim é ruim. Pô, eu tomei uma ordem de despejo. Pra mim isso é terrível. Isso na época foi, mano, me destruiu. Pensa, eu sou um cara depressivo, pô. Eu tenho ansiedade. Então, tipo, me atacou várias coisas. Só que se não tivesse rolado essa fita, irmão, eu não tava aqui agora. Eu não tava em São Paulo hoje. Eu não tava correndo que eu corri aqui hoje. Sobre o Vila Sônia, o que eu tenho pra resumir do Vila Sônia é o seguinte. Tivemos diferenças? Tivemos. Eu saí por isso. Só que... Pô, aprendi pra cacete, cara. Foi um ano de muito aprendizado. Muito aprendizado. E me ajudou pra caramba em performance, em se apresentar, entendeu? Como produtor. Me ajudou pra caramba. Tem um lado ruim? Tudo tem um lado ruim. Mas eu prefiro focar no que foi legal, entendeu? E tudo são rosas, né? Não, tem uns pau no cu de uns cravos espinhos. Mas é um ou outro. Mas a parada que você falou é engraçado, porque às vezes a gente se encontra numa situação que você fala, caralho, por que eu tô passando por isso, né? Aí depois você vê que essa situação te leva pra uma situação que você fala, caralho, eu precisava passar por aquilo Total. pra eu chegar aqui. É igual quando em 2020, acontece várias fitas em 2020. 2020 eu morava com a minha mãe, pandemia no talo, eu vivendo de show, minha mãe massagista. Ou seja, ninguém trabalhava em casa. Aí, vivendo de 600 conto do Bozo. E aí, tipo, mano, só dava pra comprar comida. Não dava pra pagar mais nada. A gente ficou devendo 10 meses de aluguel. E aí, nesses 10 meses de aluguel, o cara foi lá e pede a casa. Foi um dos momentos foda pra mim, porque eu tenho como é? É que me ensinaram a não falar, quantificar isso, mas eu tenho autismo, entendeu? Só que é pouco. Eles falaram que não existe pouco autismo, mas é pouco. Aí, tipo, o que acontece? Eu entro em desespero, tudo pra mim é muito intenso. Tudo pra mim é muito intenso. E aí quando eu vejo, minha mãe aparece pra mim e fala assim, filho, chorandona. Filho, o dono da casa pediu a casa. Aí eu falei, fudeu. E aí eu queria chorar. Eu por dentro eu tava em desespero. Só que eu não podia passar isso pra minha mãe, porque ela já tava desesperada. Aí virei pra ela e falei assim, mãe, faz o que a senhora sabe fazer de melhor. Dobra o teu joelho e ora. Porque minha mãe é crentaça, tá ligado? Vai lá. Acredite ou não, pessoas. Minha mãe foi lá, dobrou o joelhinho dela, orou. 2 dias depois venderam a casa da minha avó. Minha mãe ganha 50 mil. Assim, ó, do nada, não sabia nem que a casa tava pra vender, mano. Eu não sabia. O calor que deve ter dado do coração, caramba. Saca? Então, tipo, coisas que só a vida explica. E aí, o que acontece? Minha mãe ganha 50 conto, vamos lá. Preciso ir lá pro interior, porque a família inteira fica no interior. Preciso ir no interior pra resolver a papelada. Na hora, eu juro por Deus que eu na hora eu pensei, ela não volta. Ela não volta. Minha mãe já é a senhora. Tá lá, volta pro interior. Do nada ela se encontra com dinheiro. Lá o custo de vida é outro. O custo de vida é muito baixo. Com dinheiro. E no meio do seio familiar, eu já sabia que ela não ia voltar. E aí dá uns dias ela fala, não volta. Eu falei, não, tranquilo. Eu falei, então, vai resolvendo as coisas aí, que eu tô arrumando as coisas aqui, já vou ver uma casa pra mim aqui. E aí, você vem com as mudanças.
Aí eu falei, mas não vou. Mas não vou. Nem lascando. Isso foi em 2020. 2020. Falei, mano, eu fiz minha vida inteira em Bertioga. Tudo que eu construí foi lá. Eu vou pra Catanduva fazer o quê, brother? Cortar cana? Eu não tenho superior. Eu vou voltar a ser peão? E a comédia, você tá louco? Não, não vou. Ela, pô, não vai? Não vou. Comecei a procurar o apartamento. E aí nessa pegada, um brother meu, que era da Rede Costa Norte, que é, né, o dono, um dos Zaidans, né, que o nome do dono lá é Zaidan, mas aí tem os filhos, o Beto, que é o presidente do grupo Costa Norte de Comunicação. Muito meu amigo me chama para fazer uma participação na rádio. E aí eu faço umas participações na rádio, quando eu vejo eu tô com um programa lá, contratado CLT pela rádio da cidade. E aí, porra, mano, meu 2021, assim, ó, o final de 2020 pra até meio, assim, de 2021 foi muito da hora. Lá pra agosto, setembro, outubro, eu fiquei na rádio. O que aconteceu? Foram acontecendo coisas na rádio, aí eu não posso falar mesmo. Foram acontecendo coisas na rádio que foram me podando e me desestimulando. Aí, sabe quando você começa a ficar assim, porra, lá vou eu de novo? No começo eu tava, no final eu tava, lá vou eu pra aquela porra. E o cara só sabia encher o saco. Porra, entreguei tudo e não recebia e aí, valeu. Não, eu só recebia mais trampo e mais paulado. Eu falei, é isso. Aí o cara me manda embora. Um dia eu vou lá, durmo, eu colocava a minha função, eu colocava a voz do Brasil. Caralho. E aí eu descubro hoje que o cara faz isso da casa dele agora. Não é sacanagem a vida? E aí, o cara mano, simplesmente me mandou embora. Ele teve o motivo dele, eu tive os meus de broxar e ele teve o motivo dele, a razão de me mandar embora. Ainda me mandou com os direitos e tudo. E aí, quando eu saio da rádio, aí começa a queda de novo. Aí começa a ficar brocochô. Aí eu já falo, mano, não dá certo. Nada dá certo. Por que isso tá acontecendo? Não sei o que lá. E aí vem os meses de atraso no aluguel do apartamento. E aí eu recebo a ordem de despejo. Então, tipo assim, esse período pra mim foi muito pesado. Só que se eu focar só nesse período aqui, eu não ia entender o propósito. O propósito é o quê? Tá aqui agora. Com tudo totalmente diferente, tá ligado? Completamente. E, tipo, mano, muito feliz. Muito feliz. Quando as pessoas de Bertioga me perguntam, e aí, como é que tá São Paulo? Eu falo, irmão, um misto de sensações. Que eu nunca tive tão feliz profissionalmente e tão fudido de dinheiro. Os 10 reais faz diferença. Você fala assim, não, quer 10 reais? Quero. Até 2. Compro cigarro solto, pelo menos. Nossa, salva. E tudo são ciclos. Então, eu passei algumas coisas, tive algumas minhas brigas lá no Vila Sônia, mas eu sou grato. Eu aprendi isso, eu tenho que ser grato pelas coisas, porque eu aprendi muita coisa, inclusive não ser trouxa. Entendeu? A gente tem que ser grato até nos piores momentos, né, mano? Cara, é exato. Aí voltamos à Bíblia, é aquela brisa de tudo dá glória. Então, você já ouviu... eu adoro contar essa história. Já ouviu o conto do Bobo da Corte? Não, conta pra nós. Quando eu fui pra comédia, eu comecei a estudar muito Bufão, Bobo da Corte, porque eu queria entender a história da comédia. E aí o que acontece? Tinha um Bobo da Corte que a brisa, a piada, o bordão dele era glória a Deus. Então o que acontecia? Ele tava andando assim no reino, aí alguém metia uma torta na cara dele, aí ele falava, glória a Deus, e todo mundo ria. Aí ele caía no chão, glória a Deus, e todo mundo ria. Aí um dia eles foram pra desbravar, né, o território, e o rei no meio, com a facão, espada lá, cortando mato, e entrando mata dentro. Do nada o rei vai lá, passa a espada errado na mão e arranca metade do dedão. Aí arranca metade do dedão, Bobo da Corte, sem menor filtro, olha pro rei e solta um glória a Deus. Aí o rei fica puto, fala, mano, glória a Deus teu cu, cara. Glória
glória a Deus, é a cabeça do meu pai. Eu, glória a Deus, rapaz, acabei de cortar o dedo aqui, você tá maluco? Não. Guardas, peguem esse bobo da corte, leve de volta lá pro reino, bota ele na masmorra e não dá comida, não dá água, não dá nada, deixa ele preso lá até eu voltar daqui. E os caras levam o bobo da corte. Aí o rei continua andando com a galerinha, do nada, aí encontra uma tribo de canibal. Toma um pau de louco, fica todo mundo preso e fica lá, que nem galinha pronta pro abate. E glória a Deus. E aí eles estavam lá, tipo, mano, putz, e os índios lá, os indígenas. Chato, né? Os indígenas, canibais, antropofógicos. Aí eles iam lá e começavam a comer um, comer outro, tanana. Aí chegou na hora do rei, eles viram que o rei não tinha metade do dedão. Aí eles falaram, não, pode ir embora. Quem é deficiente, a gente não come não. Porque é o ritual antropofágico, que é a pessoa ele não é só canibal. Ele come a carne da pessoa para ganhar conhecimento, a força. E se o cara é deficiente, ele não quer a deficiência. Que vai vir também, entendeu? É um pacotão, é igual sexo, não é tudo bom. E aí, tipo, mano, o rei volta, no meio do caminho o rei fala, meu Deus. Cortei o dedo, o bobo da corte me sorta um glória a Deus. O cara tá preso na masmorra e foi o que me salvou. Putz, eu preciso voltar lá agora. E volta correndo. Quando ele chega no castelo, ele fala, mano, primeira coisa. Pega o bobo da corte, tira da masmorra. Dá um banho nele. Leva ele pra mim. Lá pra sala de jantar que ele vai comer comigo. Tá bom? Aí os caras vão lá, pega, leva o cara. Aí na hora que o cara chega assim, o bobo da corte olha pra cara dele e fala assim, meu irmão, desculpa, cara. Pô, eu vim aí, te mandei pra cá, te prendi, porque eu cortei o dedo, tu deu glória a Deus, mas foi o que me salvou. Os caras não me comeu, todo mundo tá preso lá e vai morrer. Eu não vou morrer porque, glórias a Deus, eu cortei meu dedo. E você ficou aí, com fome, com sede, preso na masmorra, sujo. Ele olhou e falou assim, glória a Deus. Pô, mas por que glória a Deus? Porque eu tô inteiro, irmão. Se eu tivesse contigo, eu tava lá. E era o Cabo da Ciolo, né? Esse bobo da corte, né? Glória a Deus. Acho que o Cabo da Ciolo deve ter se inspirado nessa história. Certeza. Pô, uma história boa, cara. Aí entra o tudo da glória. Tu não sabe. Às vezes o carro que você compra hoje é o que vai te acidentar amanhã. Nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim. Exatamente. A gente só tem que saber levar a vida. Daí, eu vou continuando a história. Aí agora, desse ano, fim do ano passado, eu encerrei minhas coisas com o Vila Sônia no dezembro. Do ano passado. Dezembro agora. E aí agora eu tô nessa, tô desenvolvendo solo, tô ensaiando ele pra começar a querer jogar em algum comedy. Tô pensando em fazer tipo uma vez por mês. Tô procurando, aí voltamos pra Estaca Zero. Aí fiz o grupo, temos um grupo agora, que chama ABC do Stand-Up, que é eu, a Tainã e o Júnior Cufa. Por que ABC? Porque tem o Júnior Cufa, que é o afro, tem a Tainã, que é a branca, e eu que sou o calvo. Eu sou o C. E aí a gente vai começar a se jogar e vender esse show aí. Eu acho que é um show muito bom, por favor, nos contratem. E tem esse grupo aí, a gente tá atrás de um bar. Não pra fazer igual eu fiz com o Vila Sônia, não quero um comedy, eu quero um bar que eu possa ter uma noite semanal. Nossa, pra mim já tá... que rola uma quirera, entendeu? E aí... E o solo, que é uma coisa que eu tô tentando falar desde a hora que eu falei de vir pra cá e eu fico dando voltas e não chego nisso. O solo, eu tinha ficado meio chateado, mas eu fiz o solo. Não só de apresentar, eu montei ele, entendeu? Vai se chamar Caiçara Paulistano. E aí, em breve, nos melhores comedy clubs do Brasil, vai me ver. E vai ter essa pegada eu já até pensei na capa, né, do solo, que vai ser eu
de mochila, mochila não, com violão nas costas, né? A guitarra, no caso, uma prancha de surf debaixo do braço, regata, bermuda, chinelo, bonezinho, dando sinal pro metrô. Assim. Tem que ter o Bamba atrás da orelha. Ah, vai ter. Certeza que vai ter. Com certeza que vai ter. Porra, mas... E esse solo, você vai gravar ele ou vai ser só o... Cara, o solo, como é que ele funciona? Aí se torna o especial, entendeu? Tá. O especial é quando é gravado. O especial O solo... é quando rola a gravação. Ah, tá. E aí o que acontece? Os caras sempre faz. Quando você vê que o cara gravou, é porque já tem um show novo. Ah, é sempre assim, então? Sempre quando assim, solta... eles desenvolvem, né? Igual o começo do ano agora, é que agora já passou a galera aqui, mas ainda tem gente fazendo. Fazem noite de teste de solo mesmo, o cara faz um solo inteiro, mas testando as piadas. Só que eles deixam claro isso. Tipo, Rabin faz isso, Afonso faz isso, os maiores fazem isso. E aí eles deixam claro que é uma noite de teste, aí eles afinam o texto, e aí eles têm o solo novo. Aí eles pegam esse solo, rodam durante um ano inteiro, uma turnê de um ano, arrecadando dinheiro com esse solo e fazendo ele e postando nada com o solo. Nada. Sabe? Ele vai postar piada que ele tá fazendo teste ou que ele viu. Ah, BBB, saiu a tia da marmita. Tia da cantina lá. Não, você viu esses caras da cantina aí? Do quê? Do BBB. Ah, não acompanho muito. É a tia da cantina lá. Da cantina. O cara pareceu o Beto Jamaica com uma harmonização facial. Fez essa porra. Nossa, Porra, eu não vi, mas agora eu vou querer ver. Agora eu vou fazer questão. Não, já saiu, ele foi o primeiro a sair. Já saiu? Foi o primeiro a sair. Mas ele também é burro, porque ele já caiu em... Ele já tinha uma polêmica já, que aconteceu? Ele trabalhava realmente, ele era a tia da merenda. Ele ficava lá e fazia merenda pra galera. E aí ele espalhou uma fake news que ia rolar estrogonofe. Quando chegou no intervalo, era estrogonofe de salsicha. Entendeu? Então eu acho que rolou uma movimentação forte pra tirar ele da cara. Muito forte. Eu tiraria, por mim, mas não se faz isso. Você não vai prometer um estrogonofe vem salsicha. Não existe Porra, estrogonofe. é sacanagem, né? Principalmente dos alunos, né? Porra! Você entendeu? Botando em peso. Não, falando em voltando em peso, vai ser isso. Porque ele agora vai voltar lá e agora só Deus sabe o que vai ser da vida dele. Mas aí, tipo... Por que eu fui Big Brother? Eu tô muito lesado. Vocês me dão cerveja ainda. O que a gente tá falando? Tá vendo? Vocês também estão lesados. Sou Você mais... tava falando do seu solo, da gravação, da galera que vai, que roda. Ah, é verdade. Viu? Ó, Roda eu tô um prestando ano. atenção, Sim, vocês não estão sim, prestando sim. atenção. Aí, exemplo, saiu essas piadas que eu fiz agora. Se eu tivesse um show, eu gravaria. Que aí eu gravaria, postaria e ela não tem nada a ver com o meu solo. Então, pra ter material. E eu vou começar agora também, eu. É que são vários eus. Eu tô esquematizando o quê? Conteúdo. Preciso de conteúdo. Então eu vou começar a fazer react. Entendeu? Vou começar a fazer react pra postar no Instagram. Tentar vender o solo. Fazer mais show. Graças a Deus já fiz o primeiro do ano. Abri pro... Que estranho, lá ele. Mas eu abri pro Flávio Andrade no Hilários. Domingo passado. Então já rolou o primeiro do ano. E tem mais vindo aí. Dia 20... É que agora Deus sabe quando vai sair isso aqui, né? Mas dia 20 de janeiro também vou fazer a abertura do show do Thiago Carvalho, que chama Histórias Canábicas. Muito bom. Muito bom que tem um pouquinho do meu... Eu tenho uma parte do meu texto fala sobre maconha também. É que eu sou da praia, né, irmão? Ô, Toninho, esse show vai rolar quando? Porque muito me interessa esse tema. Pô, dia 20 agora. Mas onde? Em Moema, no Beverly. Massa. Tá ligado? Aí pra quem Dia quiser 20 colar agora? aí, galera. Dia 20 agora. Mas que horas vai ser? Porque Tá a gente lá tem trampo, né, dia 20. Tem uma gravação, né, Tem dia gravação 20. dia 20? Tem. Que hora? Não, Que é horas 21 você acha? horas. É 21 horas. dependendo, a gente Não, acho que fala até assim, mais pô. tarde. Se arrumar uns VIP nós vamos lá, suave. Aí o VIP não é foda que o show não é meu, né? Aí você tem que me ajudar também, né? cola. Quer ver? Eu postei aqui, eu vou saber te falar certinho. Não postei não. Mas tá salvo aqui.
É dia 20, agora é dia 20 do 1, no Beverly. Acho. Nome bonito, né? Beverly. Beverly, é que antes era Beverly Hills. Só que aí o Luiz França brigou com o Verdun. Nas palavras, óbvio, se não tomava um pau. É o Verdun, né, cara? É o Verdun contra o Luiz França, cabeça de moringa. Não dá. Não dá pra querer apostar. Eu não aposto R$2 no Luiz França. Na briga, tá, Luiz França? Porque como produtor, também não. É, brincadeira. Aí eu não faço mais show lá, imagina. Que o Beverly é do cara. E ele era, tipo assim, mano, eu acho ele um cara muito foda. Porque ele era o dono do Pico também. Porque ele tinha o Beverly Hills, chamava Beverly Hills, lá onde é agora o Beverly. E aí era dele e do Verdun. Aí eles brigaram, até onde eu sei, né? Eu tô jogando aqui. Aí eles tretaram, separou e ele fez o Pico. E aí deu a pandemia e aí o Pico miou. E aí ele comprou de volta o... Ó, dá pra você ir, hein? Dia 20? Aí ele comprou de volta o Beverly e tirou o Hills. Virou só Beverly. Dia 20 do 1 às 23 horas. 23 horas, dá Ah, pra vai ir. ser na 11 horas, madruga, 11 horas. Então, Dá pra ir sair suavão. daqui a gente já vai. Não, já mando o link pra vocês saindo daqui. Morou. Eu mando isso. E deixa eu te perguntar, Tonho, da comédia, assim, tem alguém que você se inspira ou que te inspirou lá no começo, assim, quando você tava, tipo, mano, eu quero viver dessa porra, tá ligado? Tinha alguém que foi uma referência? Sim, ou... eu tenho bastante. Ou é o mesmo ainda até hoje, não sei. Né? Não, muito. Tem o mesmo, só que entraram outras pessoas. Entendeu? Sempre fui, mano, muito fã do Rabin. Fábio Rabin, Gosto muito. ele é sensacional, cara. Tanto que, assim, os primeiros gatilhos de piada que eu fiz veio dele. Não são as mesmas piadas, mas são os mesmos gatilhos. Entendeu? São os mesmos gatilhos. E aí, tipo... Rabin pra caralho. Gosto muito do Rafinha, cara. E por quê? Porque ele tem a persona do cuzão. E ele faz isso de uma maneira excelente. Ele e o Di Lopes, eles fazem essa persona do cuzão. E o pessoal, falta muito pro pessoal entender a diferença entre pessoa e persona. Entendeu? A persona tem um pouco da pessoa? Tem. Mas a pessoa não é a persona. Entendeu? Rafinha, Danilo, só pra dar treta. Gosto muito também. E... Cara, pra mim, mais esses três. Eu gosto muito. Quando a galera pergunta, você acha qual que é o melhor? Aí eu falo, irmão, cada um na sua. Cada um tem seu estilo, né, mano? Não dá. Escrita eu acho, mano. Aí são opiniões minhas, tá bom? Minhas. Não é um ranking da Billboard. É minha opinião. Pra mim, o melhor de escrita é o Afonso. O Afonso é foda, cara. O Afonso consegue tirar 20 minutos inéditos toda semana. Então, mano, ele escreve bem pra porra. Melhor acting, que é fazer as movimentações e tudo mais. O Thiago Ventura. Porra, ele faz beatbox, ele dança. Mano, tem um show, que eu acho que é o Poucas Ideias mesmo, que ele fala da Betia, do taco. Ele faz a bolinha. Ele faz o som perfeito da bolinha. Ele faz, mano, ele faz todo... Ele interpreta muito, isso me ajuda muito também. É uma das minhas inspirações pra show. Eu acho o show do Thiago um show fudido. Porque tem jogo de luz, tem acting pra caralho, tem história e tem mensagem. Que pra mim é um dos bagulho que... Inclusive, não é porque é minha mulher não, mas a Tainã é foda pra caralho. Porque ela pega muito nessa brisa. Que ela faz a piada, mas ela tem uma opinião ali. Eu só sou idiota. Entendeu? Eu só sou idiota, mas eu tô ganhando a vida como idiota. Entendeu? Minha mãe fala que eu não sou comediante. Ela fala, você é meu filho é idiota profissional. O pessoal paga ele pra ser idiota. E pior que ela tem razão. E aí, tipo, mano, ele tem isso. Tipo He-Man, né? O final do desenho que tem aquela mensagem. Não cutuque o cu do coleguinha. Se ele morder, No episódio de hoje aprendemos que... exatamente. Que se você não pagar a puta, vai tomar um pau.
Imagina. E interação, que é aquele bate-papo com a plateia, tem uns caras muito foda. Tem o André Sante, é bom. Tem uns caras. Mas pra mim, o melhor é o Rodrigo. Nossa, o Rodrigo Marques interagindo com o público é um negócio. Nossa, ele é bom. Ele tem aquelas paradinhas dele assim, com aquela cara de chapado. Sim. Cara, é sensacional. E por aí vamos. Então eu não consigo nomear. Esse aqui é o melhor que tem no Brasil. Véi, cada um na sua. Certo. Ô, Tonho. Cara, antes da gente finalizar, eu queria fazer umas perguntinhas pra você. Nossa, você não fez a pergunta. Qual a pergunta? Você fez a pergunta? Uou, a pergunta que nunca ninguém fez é no verdade. podcast. Nossa. A pergunta inédita que eu guardei. Ainda bem que o Tonho É que foi lembrou. muitas emoções hoje, né? Muitas Sim, emoções, hoje tá foi. louco, até roubou. Eu que o diga. O menino ficou assim, ó, ali, ó. Tava Perdi o tremendinho. rumo aqui. Tonho, acho que você nunca ouviu essa pergunta, provavelmente, né? Cara, a comédia tem um limite? Existe um limite, assim, o teto? Sim. Vou Pra explicar. Pra mim é pessoal. Você tem um, ele tem outro, Criolo tem outro, eu tenho outro. Cada um na sua. Pode tudo? Se o show for pro seu público, sim. Não existe piada, ou é boa ou é ruim. Ou ela é com graça ou ela não tem graça. Entendeu? E depende de pra quem você tá fazendo. Quando o Léo Lins faz as piadas dele pro público dele, mano, o público dele tá esperando o sangue. Ele quer aquilo, ele quer o humor ácido, ele quer o humor negro. Que eles não esperam de um Murilo Couto. Do Murilo Couto eles esperam o quê? Que ele seja um puto idiota. Que ele faz com maestria. Entendeu? Porque o Murilo Couto não é que toda hora. Ele é na hora. Sim. Então, tipo assim, o limite real é você que se coloca. Então, se seu limite ele é mais de boa, é só não assistir. É só não assistir. O Di Lopes, ele mudou, não sei se você percebeu. Ele só posta bagulho de série, da série dele, do Processo. Ele não posta mais aqueles cortes que ele postava do Piada pra Família. Porque ele viu que ele tava gastando muito dinheiro com advogado e não mudava, porque o show dele enchia do mesmo jeito. Você entendeu? O Léo Lins tem 3 sessões lotadas. No mesmo dia. Você entendeu? Foda isso. Então você vai falar pra mim que um cara desse é ruim? Não, irmão. Ele tá servindo o público dele com o que o público dele quer. Agora, uma coisa que eu concordo, porque tem uma lei aí que eles estão querendo colocar, pra colocar a piada do lado do... A piada vai ser um agravante. Você entende isso? Tipo, você pode ser racista. Só que se você for racista com piada, é pior. Pra mim não faz o menor sentido, mas os caras estão colocando a piada como um agravante na homofobia, no racismo, no capacitismo. Gordofobia. Você entendeu? E aí a piada virou um agravante. Só que eu acho que a partir do momento que você tá no palco, uma coisa é fora do palco, uma coisa é no dia a dia. Mas no palco, não, irmão. No palco é arte. É como um filme, é como uma música. Entendeu? Não vai pra esse lado. Ô, Tonho, às vezes você não pode ser... Mano, pode ser idiotice minha, viagem da cabeça e tal. Mas, sei lá, o cara ser racista, homofóbico, caralho a 4 e, tipo, usar da comédia pra poder destilar isso. Será que isso pode acontecer ou acontece? Eu não sei. Cara, acontece... Tipo, o cara é a puta racista do caralho e um puta... filha da puta. E aí ele coloca isso na persona dele. Como você disse, lembra que você falou da persona? Sim. E ele usar disso pra poder destilar o racismo, o ódio dele e passar como falar, não é só apenas piada. Não pode ter esse lado também? Tem, cara, mas eu vou te falar como eu vejo a parada. A gente não faz. A gente fala sobre. A gente não inventou nada. Entendeu? O comediante não inventou o racismo. Ele não inventou gordofobia. Ele não inventou capacitismo. Ele põe uma luz naquilo. O problema não é o que se fala, é como se fala. Então se o cara tá sendo só racista, a galera vai saber. Você entende isso?
Se não tiver um alívio cômico ali, a galera vai saber. E vai ser ruim. E se ele insistir, ele só tá sendo racista. Cara, é o que eu penso do Léo Lins. Qual que é o problema do Léo Lins? Ele faz as piadas dele, certo? Pro público dele. Só que quando ele posta na internet, pô, ele tem que entender que não é o público dele só. Que vai chegar em pessoas que vai ofender. Então, pra quê? Você entendeu? Essa lei tem essa pegada. O problema pra mim da lei é proibir de ser feito em lugares privados. Um show que me contrataram pra fazer. Eu vou fazer a piada que eu quiser. Isso aí não é nem liberdade de expressão. Isso aí é expressão artística. Isso aí eu posso fazer o que eu quiser, irmão. O cara não tem um funk que fala relaxa no crack. Aí você vai falar pra mim que isso não é apologia? Não, por quê? Porque é arte. Chora, é arte. Funk é arte. Gostando ou não é arte. Você entendeu? Aqueles quadros que parece que o macaco jogou tinta na porra do quadro. Você pode não gostar, mas é arte. É arte. Então eu tenho essa liberdade no palco. Fora do palco é outra história. Então quando você joga na internet, não é mais o palco. Aí vai pra todo mundo. E aí realmente, se você posta esses bagulho na internet, você tá dando munição pra galera que é racista fazer, que é gordofóbico fazer, entendeu? Qual tem um menino do Cotoco, como é o nome dele? Do Big Brother? É. Vinícius. Cotoco, achei que era o Pistolinha. Não, Vinícius, que agora é o... É que a galera, tá? Ele que falou pra galera chamar ele assim. Pra zoar ele mesmo. Então ele tá tentando mostrar no Big Brother uma realidade, assim, dele. Mas, mano, nem todo mundo quer. Entendeu? Só que como tem uma galera que quer fazer parte, que quer ser zoada, então você não pode me proibir de zoar. Você pode me proibir de propagar até chegar pra ofender. Mas eu não acho que o filho... Pra resumir, eu não acho que o filho da puta é o Léo Lins que sobe no palco e faz a piada dele do menino com hidrocefalia. Eu acho filho de uma puta, não o Léo Lins. O cara que corta o trecho, tira de contexto e manda num grupo um grupo só com mães de hidrocefalia. De crianças com hidrocefalia. Esse cara é um puta babaca, não é o Léo Lins. O Léo Lins não tá fazendo pra elas. É a mesma coisa o cara pegar o corte de uma mina, da Bruna Luiz, até a mesa da Tainã, e falar, pô, essa mina só fala de sexo. Tipo, olha lá, o stand-up de mulher só fala de sexo. Aí pega Porque só rolou. um corte. Rolou essa semana aí. O cara mandou pra mim uma mensagem falando... Eu postei o negócio da minha mina, e ele, sem saber da minha mina, veio criticar falando que mulher só fala de sexo. Primeira coisa que eu falei... sabia ele que... Não, isso é o de menos, ser minha mina ou não. Sim. A resposta seria a mesma. Eu falei assim, ó... Claramente você não clicou no perfil dela e viu as piadas que ela faz. Porque se fosse eu fazendo a mesma piada, tu não estaria falando nada. Você ia colocar emojizinho de aplauso. É. Tá ligado? Mas como é a mina, aí você quer falar que mulher só fala de sexo. E você nem entrou lá pra ver do que ela fala. Ela fala de um monte de coisa. Entendeu? E aí entra muito nisso. Muito nisso. Então, pra Isso. pra Eu sou a finalizar- favor da liberdade, total, mano. Pra Falei caralho. que era monarca. Eu falei que Sou ele a era favor, monarca. Eu acho que você não Eu gostou. avisei. Eu falei, se ele é o gordinho com barba, o outro é o monarca. Eu Se sabia. você não gostou, você desliga, fecha. É e isso, o tá dedo ligado? no cu e rasga. É Eu, isso, particularmente, eu mano. não gosto do humor do Léo Lins, mas é uma coisa que, mano, pra mim, eu não consumo. Cara, É só você não consumir. Eu fiz- não, exatamente, Ah, eu vou não te dar consumo. outro exemplo. Eu não esculacho o cara, nossa, tipo, puta, faço a caveira do cara. É o humor dele, tem gente que gosta, tem público pra isso, mano. Ele vai viver disso. O problema é que é o mas tem seguinte, gente que cara. gosta e, A mano, gente tem todo- vive de uma militância que não é vivência. Exatamente, isso que é foda. O cara, quem coordena o movimento pró-pessoas negras não é um negro. Né? É um playboy O cara que cara foi que toma sustentado conta. pela mãe, pelo pai, estudando Mackenzie, é isso, tá ligado? Exato, e o cara quer fazer a diferença, entendeu? Mas pra ele quer virar e falar assim, ó, esses pretos são meus. Você que procura os seus, mas esses são meus. Sim. Tipo, mano, não. E Você é só uma- tá falando. E é uma coisa que o Danilo Gentili fala muito, né? Às vezes não é
não é o que se fala, tá ligado? Mas quem fala. Quem fala. Entendeu? É, a Se gente faz tá- parte da patota, Exato, passa um nossa, paninho. passa um pano, fala porra nenhuma, ninguém viu nada, e é isso. Agora, Já se não era. é irmão, os caras esculacham. Você se fode. Esculacham. Tanto que eu ia fazer eu ia postar um vídeo quando o Lula falou que o Brasil tem 180 milhões de residências. Chegou a ver isso aí? falou, Não, esse eu não vi. Companheiro, vou te falar. O Brasil tem 180 milhões de residência. Pô, a gente é uma nação com 200 milhões de pessoas. Pô, é quase uma pra cada um. Como assim? É os números do Lula. E aí eu ia fazer um vídeo que era... Eu vou fazer aqui pra você, mas agora já foi. Já. Era na época da campanha. E aí eu ia fazer um vídeo que não ia ser o Lula. Ia ser o polvo. Eu ia trocar o molusco. E aí eu ia fazer, tipo assim, mano. Você tá reclamando da esquerda. Você não faz ideia do quanto que a esquerda ajudou esse país. Graças no governo da esquerda, o Brasil a gente colocou mais de 270 milhões de pessoas na faculdade com o ProUni. A gente deu com Minha Casa Minha Vida mais de 400 milhões de casa. A gente teve contemplação de mais de 200 deputados com o mensalão. Teve o Petrolão que atingiu Câmara e Senado. E agora que as estatais estavam dando lucro, a gente vai fazer o estatão, que vai chegar até o judiciário. E agora vai ser isso. Por quê? Porque eu quero dinheiro no bolso do povo. Eu quero um sorriso na boca do povo. E eu ia fazer esse vídeo e me vetaram. Mas o que? A plataforma ou Não, pessoas ao o redor? meio. Eu falava pras pessoas, as pessoas falavam, mano, não faz. Não faz. Por que não faz? Eu entendi o lado e eu não fiz justamente porque eu entendi que eu ia me fuder. A esquerda ia me fuzilar, porque a partir do momento que eu tô zoando o Lula, eu sou bolsonarista e na verdade eu sou um cara antipolítico, não política. Acho que a política é necessária, porém os políticos são tudo uns bosta. Que só pensa. Ninguém pensa no povo, irmão, é um jogo de poder. Claro. Só não vê quem é gado dos dois lados. Sim. Que os dois lados tem gado, tem doido. Acho que o cara que pega um ser humano, pior que um ser humano, um político, e coloca num pedestal, Não, isso puta, esse cara tem que se fuder muito. E a gente que vem do hardcore, né? Do punk rock. A gente vem da anarquia, caralho. entendeu? Não quer que se foda o governo. Sim. O governo, pra mim, o governo tem que ceder saúde, educação Segurança. e segurança. Acabou, irmão. Se tem esses três, eu tenho tudo. E saúde, quando eu falo de saúde, não é SUS. Tô falando de saúde física, psicológica, financeira. Tudo é saúde. Sim. Segurança é pra mim, pra você, pra ele, pra ela. Mas que pra eles é interessante, né? Não, Não é pra eles é interessante interessante o quê? Fazer você achar que ele tá cuidando de você. Exatamente. Porque aí você vai lá e vai fazer campanha pra ele. E aí o que acontece? A galera falou pra mim, meus amigos da comédia falaram, se você fizer esse vídeo do Lula, engraçado será. Só que a galera da esquerda vai te fuder, vai te cancelar muito e vai te pintar como bolsonarista. É, a mesma coisa aconteceu com o Rabin, lembra quando o Rabin zoava o Lula? Sim. A caía dos grupos bolsonaristas. Ao contrário, porque ele também zoava muito o Bolsonaro. E sim, ele zoou os dois. Mas a pegada é aí essa. você é crucificado pelos dois Dois lados, né? Eu ia até falar pra você, pô, se você fizesse um zoando o Bolsonaro também. Mas ia Mas eu ia piorar, fazer na sequência. Piorar, eu acho que talvez seria legal, mas eu acho que pioraria mais a cena, porque esse é o que acontece com o Danilo Gentili hoje. Hoje ele é fuzilado tanto pela esquerda quanto pelos Porque bolsonaristas. ele já tá ligado? zoou os dois lados. É, Sim. E aí o que acontece? E a direita não ia comprar minha. E os comediantes de direita também não iam comprar minha. Eles iam olhar pra mim e falar assim, ó, mas também é o vídeo que você postou. É. Olha o vídeo que você faz e não quer ser cancelado, então eu só ia tomar no meu cu. Aí eu falei assim, quer saber? Não vou fazer. Fiz agora? Tomarei no meu cu? Não sei, mas expliquei pelo menos. Porque se fosse o vídeo, era só o vídeo. Sim. Aqui eu tô explicando o contexto da ideia. Sim. E aí, mas é muito capaz, aí vem a parte que eu te falei do filho da puta. É muito capaz do cara que tá assistindo isso aqui, bolsonarista, lulista da vida, cortar só a parte que eu fiz e postar.
Ele fala, olha Porque esse hoje cara. em dia falando- ninguém tá interessado em saber o contexto, o que foi Nada. dito, o que ele disse antes. Não, tá o que tá aí. O que temos são caçadores de manchete. Exatamente. É sempre a manchete, cara. É igual eu te falei. Eu ia falar pra vocês. Lá em Bertioga rolou um bagulho foda. Só pra. Já vai terminar. Eu falo pra caralho. Lá em Bertioga aconteceu um bagulho seguinte. Tem um mendigo. Não posso mais falar mendigo. Morador de. Não. Pessoa em estado social frágil. Sem moradia fixa. Aí, um cara desse que ele passava de estabelecimento em estabelecimento falando, não, real pra comprar pão. Assim, real pra comprar pão. Real pra comprar pão. E uma vez tiraram a foto dele e postaram. Tava no Facebook. Peguei a foto, enquadrei e coloquei a legenda. Nem te conheço. Aí embaixo. Mas sei que você negou R$1 pra esse cara aqui. E mandei lá, botei no Facebook, Bertioga, Paraná. Aí vem lá o esquerdinha. Que aí isso me irrita da esquerda. Eu tenho certeza que ele negou pão pra esse cara. E ele quis me cobrar. Do que ele falou assim, você está zoando uma pessoa em situação frágil, de vulnerabilidade. Eu falei, não, irmão, você está interpretando desse jeito. Que tá escrito, eu nem te conheço, mas sei que você negou R$1 pra esse cara. Pode ser até uma crítica. Pra você que não ajuda o morador de rua. E aí ele começou e eu tive que explicar, e uma encheção de saco. Você tenta explicar, é pior, né? E aí o que acontece? No comentário, mano, a galera fuzilou ele. O comentário que eu mais postaram, porque aí é meu público, né? Aí é Bertioga, irmão. Aí, porra, isso aí é o pai. Aí a galera começou a falar pra ele, porra, até quando o comediante vai ter que explicar piada? E aí ele mandou um bagulho que aí foi quando ele cavou a dele e eu só cobri. Que ele falou assim, esse humor raso que você faz, nunca vi fazendo, Chico Anísio nunca vi fazendo, Jô Soares nunca vi fazendo, Tom Cavalcante. Eu falei, irmão, na moral, fizeram muito. Você não acompanha porra nenhuma desses caras. Porque se fosse as piadas do Chico, hoje, irmão, o Chico Anísio fazia blackface. Fazia uma personagem que era da Umbanda lá. Fazia blackface. O Jô Soares tinha o Capitão Gay. Muito estereotipado. Sim, Foi até um sucesso, né? Foi muito sucesso. Eu vou te falar, sabe por que não faz sucesso? Povo chato do caralho. Sim. Chato do Os caralho. Trapalhões seriam cancelados hoje. Mamonas. Raimundos, se surgisse hoje, Sim, lógico, né? Que hoje sim. as músicas ainda tocam, mas... Mas Ah, mas toca já pra cancelaram. gente. Ah, Toca mas pra já gente, toca pra gente. A galera mais nova que ai, Sim. como assim, Milambi? Não. E aí, qual que é a fita? Cara, eu falei pra ele, irmão, você não manja porra nenhuma do que você tá falando. Você só tá querendo criar polêmica. Tá ligado? E, mano, tá muito errado. A galera comprou muito a minha, mas não porque eu tô certo, mas porque ele tá errado, entendeu? Eu acho que isso falta pra muita gente, é uma noção que a gente tá vivendo um bagulho chamado terceiro ofendido. Em que se eu usou você de gordinho, a gente tem uma intimidade. E aí eu falo assim, porra, tá gordinho, hein? Caralho, redondão, hein, ô Jabulani? Ele pode ver, ficar putaço e me processar. E você pegou uma bem com a brincadeira. Só que ele tá ofendido. Ele tá ofendido por você. E ele me processa. Que porra de mundo é esse? Não faz sentido, cara. Não faz o menor sentido, mas fazer o quê? É o mundo que a gente tá vivendo. Mas pra gente finalizar agora esse papo foda do caralho, Foda do caralho. tem uma pergunta aqui. Ô Tony, se você fosse pra uma ilha deserta, pudesse apenas levar 3 discos, 3 playboys, 3 séries, 3 filmes, o que você levaria? 3 mídias, vai. Um CD, um livro e uma... Pode ser também. Uma Cara, Playboy. O Brasil. Ou a Internacional. um Não DVD, lembro mais. né? Um DVD da brasileira. Brincadeira. Aqui não vai ter energia, né, padre? Então. Então por que eu levo CD? O disco? Pra pedir socorro. Só ligado? se for. O reflexo do sol. Ó, eu vou te falar a real. Pra mim tem vários CDs, discos, álbuns, que pra mim entram naquela
Mano, eu escuto da primeira à última. Tá ligado? Sabe todas as viradinhas da bateria. Eu sei a sequência. Tipo, pra mim, as 3 mais pica. Tem uma do Offspring, que eu não lembro agora qual é o nome, porque é um nome grande. Que é várias caveirinhas, um altar de caveira, assim. Você sabe o que É o Inks. Que tem... Snail on the Ombre? Isso, exatamente. O que tem... Mota. Mota aí tem aquela Mano, também. aquele CD eu escuto da 1 até a última e deixo repetir porque ele é muito bom. Opa, até virou aí. Muito bom. Tem um... Caralho, eu sou péssimo com o nome, deu pra perceber, né? Mas o segundo eu não vou lembrar. Mas é um... Caralho, aquele que tem o do Los Hermanos. Ih. Que é... Mentira. Causando polêmica! Sabe por que eu falei Los Hermanos? Porque é Charlie Brown. 100% Charlie Brown. Ó. Eu escuto do começo ao fim. Tem o Preço Curto, Prazo Longo também. Foda, Mas o Preço Curto, Prazo Longo tem algumas músicas que eu passo. Agora, 100% Charlie Brown, a Balança Sua Fábrica... Mano, é do começo ao fim foda. E pra mim, o primeiro, que é o que eu levaria com certeza, Toxicity do System of a Down, que eu escuto, eu sei a sequência das músicas, eu sei as viradas, eu sei tudo, mano. Pô, boa escolha, hein, mano. Me surpreendeu, hein? Me surpreendeu. Livro eu não leio. E Playboy, qual que você levaria? Eu levaria daquele que... E você, Rafa, qual problema você levaria? Aquele que é o melhor Playboy que existe. Puta, eu acho que eu levaria da Feiticeira, mano. Feiticeira? Feiticeira você já via meio nua na TV. Aquele que é então, coisa mas novidade. Fala que, pode eu ser. quero saber onde o latino se afunda. Se fosse pra levar, eu levaria Qual você da levaria? Sheila Mello, aquela carta de colegial. Da capa Nossa, amarela, não. da capa Não, fundo foi amarelo. Vou refazer. Descasquei nessa, hein? A filha da... Como é que é o nome? Caralho, da mulher que tinha um programa de sexo na noite. Monique Evans. Bárbara Evans. Não, Monique a Bárbara Evans, Evans noite não era afora. Monique Evans. A filha dela saiu na Playboy e é maravilhosa. Senhor, meu Deus. Nossa, só de lembrar, salvou minha malhada de hoje. Caralho. Em casa, ô Bárbara Evans. Vou até anotar aqui. Tô brincando, tô de sacanagem. Então, e quem você indica pra... Quem você indicaria pra vir aqui no podcast? Eu indicaria? Um amigo seu colega, alguém É que próximo, eu tô parente. meio sem disso aqui em São Paulo, tô meio sem amigo, sem colega. Mas, cara, seria interessante trazer os caras do Confraria, mano. Confraria é um grupo, e aí entra muito nessa pegada daqui, que ele é um grupo de comédia, só que é musical. Que é o Tuca Graça, o Rick Minervino e o André Pateta. O André Pateta é hispânico, o Tuca Graça, que é da Praça é Nossa, e o Rick Minervino que acompanha esses dois maravilhosos. Não, o Rick Minervino que é um grande imitador, mas ele não é tão conhecido. Mas, mano, é um grupo muito bom. Gosto demais, os caras são muito gente fina. Inclusive, foi o primeiro show que eu abri na carreira. Eu falei, puta, os caras, abri meu show lá. Eu conheci o Tuca, conheci os caras. E foi o primeiro show que eu fiz a abertura. Então, mano, eu recomendo muito. Que você vai ver o quanto que os caras são doidos e são engraçados. Não sei como é que você vai fazer. Cara, Botar 3 pessoas Não, a gente dá um aqui. jeito aqui. Não, mas, mano, Aí, Tuca, aí, ó. Foi Nós foi queremos, indicado, hein? queremos vocês aqui, hein, Confraria. recomendo Foi indicado. muito. E fala das suas redes aí, cara. Faz o Opa! show, e aí, próximo show Você aí. que gostou! Hora de vender o peixe, hein? Peixoto. Vamos lá, trocadilho do Carilho. E então, você aí que gostou do que eu falei aqui, segue lá, Instagram @otonho Peixoto, OTONHO Peixoto, porque Peixoto é Peixoto, só que o Tonho põe Tono, Tonho, TONHO, Otonho Peixoto. Facebook também, Tonho Peixoto. Tem YouTube, mas tô devendo. Mas aí eu vou estar fazendo os reacts aí, ó. Já voltamos ao YouTube, hein? E... que mais? Show? Algum Você show? tá no TikTok? TikTok? Não, Tonho TikTok, Peixoto. TikTok. Tem que falar TikTok. É tudo, não pode falar? Não. É, Pode. tic-tac. Não É, pode. Tectoy. Aquele não brinquedinho. Aquele brinquedinho Tectoy. Pense bem. Tudo Tonho Peixoto. É tudo Tonho Peixoto.
dia 20 de janeiro agora, às 23 horas, abrindo o solo do Thiago Carvalho. Me acompanha lá que eu tô sempre postando uns stories muito doidos, eu vou começar a fazer react. Inclusive eu vou precisar da participação de vocês pro react, porque eu vou pegar os vídeos que me mandam pra reagir, que eu acho que funciona bem melhor. Massa. E, cara, agradecer aí toda a comunidade do podcast Dona Mara. Ô, Que tem muito do que eu gosto de carregar nos aviões da FAB. Parei. Ô, Tonho, valeu, brigadão por você ter colado. Eu que agradeço, participado. irmão. Mano, pegadinha ficou fodida. Foi a melhor nossa parte do senhora, meu eu já até sábado. esquecido, Não foi não, os cara mano. lembrou. Foi Não, do meu foi. Do meu Do meu maravilhoso. foi a melhor parte desse sábado de meu E, Deus. gente, acesse nossas redes sociais aí, o Dona Maracast, tanto no No YouTube, né? No No Instagram. Instagram, no TikTok. TikTok. No Tectoy. No Instagram, no Facebook. no Facebook. Dona Mara Podcast. Não, Dona Mara Cast. Maracast. Dona Mara Cast. Mas É isso aí, obrigado, Tonho. E Eu que agradeço, cara. vamos pra próxima. Gente, até mais. Falou!